Pelé sempre foi o melhor jogador de todos os tempos. Ele sempre se acostumou mais a escutar elogios do que críticas. Agora você está fora do campo e vai ter que exercer esse papel de crítico. Vai ser fácil, difícil? Como é que vai ser? Não, eu acho que de fora do campo sempre é mais fácil. Quem esteve lá dentro sabe que sentadinho ali na arquibancada, com o microfone na mão, sempre é mais fácil. Mas o importante é a crítica, procurar ser uma crítica que construa alguma coisa. 20 minutos depois de ter chegado o americano, um outro momento emocionante aqui no Coliseu. Lá embaixo, a Suíça, Gabriela Andersen, entrou no Coliseu e está tentando chegar nos últimos metros. Ela está entortando para o lado esquerdo, o público inteiro em pé aqui no Coliseu, dando força para Gabriele, que já conseguiu completar a volta no estádio e vai chegar agora. É um momento realmente emocionante e histórico aqui. A Gabriele caminhando com dificuldade, a gente pode ver os músculos da perna duros, entortando para o lado esquerdo, mas ela vai chegar e o público delira com a Gabriele. Vai conseguir, conseguiu! Olá, ela foi o rosto do MGTV por mais de 20 anos. Fez entrevistas inesquecíveis com Pelé, Maradona, Ayrton Senna. Na Marquês de Sapucaí, no Carnaval, era a presença certa. Quem é ela? Isabela Scalabrini, a nossa convidada de hoje aqui no Casa J Videocast. Eu sou Luiz Henrique Freitas e o programa já começou. Para participar dessa entrevista comigo, eu convidei 2 colegas jornalistas. A Suzana Vieira, que está aqui do meu lado, é jornalista formada pela PUC Minas, repórter com passagem pela TV, a Anhanguera, afiliada da Rede Globo, Record Brasília, SBT Brasília, Record São Paulo, SBT Rio e Rádio Tupi. Atualmente é repórter da TV Alterosa, em Belo Horizonte, afiliada do SBT, e também é TikToker e socialmente. Foi para esse lado. A Isabela também foi para as mídias digitais, você vai saber daqui a pouquinho. E aqui na minha frente, né, Getúlio Nuremberg, que é mestre em comunicação social pela UFMG, jornalista com especialização em novas tecnologias em comunicação, é professor universitário. Nós temos aula juntos na FUNSEC, lá em João Morevade. Isso. E eu acho também que na PUC de Arcos. Não, Arcos não. Bom, a gente saía daqui sexta-feira, dava aula lá, voltava para o Vilares de Arcos, na van, lá cheio de professores. No barzinho também, né? Aí depois, claro, depois que a aula acabava, a gente passava ali, tomava uma cervejinha e ia para cá. Na parada do Amigão também na BR-381. E tem uma história legal, gente, só fazendo um paralelo aqui, a gente ia numa van lotada de professores, né? Aí saíram de Belo Horizonte e tal. E aí numa blitz, o guarda parou a van e falou com o motorista assim: olha, você tá numa van cheia de alunos. Ele falou: pera aí, não é uma van cheia de alunos, é uma Sprinter Mercedes-Benz cheia de professores. A gente ia, aquela estradinha ali pra João Vática toda cheia de... Bom, o Getúlio eu falei aqui, trabalhou como repórter nas rádios Globo, Minas e Itatiaia, foi âncora da CBN, superintendente da Rádio Confidência. Se eu ia pedir, tudo bem, vale reforçar. Atualmente é coordenador do curso de jornalismo da PUC São Gabriel, aqui em Belo Horizonte. Exatamente. E aqui na minha frente temos a Isabela Scalabrini, né, trabalhando juntos na Globo. Ela muito mais do que eu, ela tem 44 anos. Eu sou uma espécie de extinção, será? Quando eu falo isso, diz primeiro alô pra todo mundo, né? Foi um prazer estar aqui. Eu minha colega. Agora você dividindo sua experiência com a gente. Imagina, eu tô nervoso. Vamos começar do começo, para ser bem redundante. Eu quero falar um pouquinho, antes de falar da sua carreira profissional na Globo, depois da Globo, antes da Globo. O que você pensa hoje? Eu quero começar lá da sua infância. Os seus pais eram mineiros e foram no Rio, você nasceu no Rio. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus pais, a relação com eles. O seu pai tinha uma loja de mármore aqui em Belo Horizonte, na Lagoinha, no bairro Lagoinha, mas você foi e nasceu no Rio. Isso aí é o sucesso da família. Eu ia nascer em Vila Nova e nasci em Copacabana, realmente.
porque minha família é mineira, né? Então muita gente vai dizer, Isabela é carioca, né? Muita gente às vezes fala, mas quem vem pra cá, a gente faz o caminho contrário, né? Eu não, gente, minha família é toda daqui, raízes aqui, né? Mamãe e titia eram cantoras da Rádio Inconfidência, a dupla Nem de Nancy. Era legal. Papai era locutor de rádio. E meu tio jogava no Asas, se não me engano, é Sete Lagoas. E aí o Botafogo veio e comprou meu tio aqui para jogar no Botafogo do Rio. Aí meu tio foi pro Rio, né? Papai namorava a mamãe aqui, família Scalabrini, veio da Itália, todo novo aqui. Eles tinham uma armoaria, certo? E aqui na Lagoinha, e mamãe morava lá em Vila Nova. Aí meu tio foi pro Rio para jogar o Botafogo de Garrincha. Ele foi ser ponta direita. Minha avó falou, não vou deixar meu filho lá sozinho. E foi atrás de meu tio Eivaldo com as duas filhas, a Lende e a Nancy. Cantoras. As cantoras. Tudo era com ele? Desde Nancy e Eivaldo, né? Quem pesquisar na internet lá, a Lende Nancy tem ainda é viva, ela tem 97 anos, uma fofa. Elas eram cantoras do rádio? Cantoras do rádio. Cantoras do rádio. Quando elas foram pro Rio, elas cantavam com a Lei, com a Emilinha. Ela me levava ligar que Emilinha na Rádio Nacional, tem uma lembrança assim, eu sentava no auditório vendo elas cantar, né? É a mais linda história de amor que eu conheci. Quando teu nome assim eu repeti, Nancy, 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 nossa. E aí foram entrar, tio jogava lá, e aí as duas foram e papai falou, minha namorada, e papai foi atrás de mamãe no Rio, né? E aí eles se casaram lá. E aí eu nasci lá e a gente ficou por lá, e mamãe está lá até hoje. Papai morreu tem uns 15 anos mais ou menos. E eu sempre vinha a BH ver os parentes. Então eu tenho realmente uma ligação muito forte. Eu pegava o Veracruz lá na estação e vinha para cá ver meus parentes, meus tios Scalabrini, eu vinha para cá, né? E mamãe e a família eles ficaram lá, né? Eu também a vida toda. E o que eu estou fazendo aqui? Meu marido veio transferido. Meu marido veio trabalhar na Globo Minas. E aí alguém disse assim, vai também, né? Vai emprestada, quando vocês voltarem você volta. E eu estou aqui esse tempo todo. Vocês dois trabalhavam na Globo no Rio e o Marcelo veio para Belo Horizonte para ser diretor da Globo Minas. Ele veio... Vocês já eram casados? Já, a gente se conheceu, o estagiário estagiário lá do esporte, o estagiário da apuração, né, onde a gente aprendia a perguntar tudo, né? A apuração é aquele lugar assim que a gente aprende, liga para a polícia. É o início de tudo. Liga para tudo. Mas antes de entrar na Globo, sua infância, já contou um pouquinho, foi pro Rio, como é que você participava de concursos de redação das escolas, né? E você já tinha esse lado, porque sua mãe, você tinha tias que cantavam. Esse lado artístico, seu pai também era locutor, não tem nada a ver, mas você gostava de escrever. Eu gostava de escrever, eu não cantava, não artista, não, eu era muito tímida, sempre fui eu e minha irmã quietinhas. Hoje você é repórter, né, ser tímida. Pois é. É uma coisa que você deve ter lutado com isso, assim, na sua engraçado, inteira, né? A gente vai pensando nisso, um dia a gente fala, como que eu cheguei a ser um repórter, né? Mas eu me inscrevi, eu gostava de fazer redação e me inscrevi no concurso para Globo. Naquela época havia concurso, né? Havia testes de tudo, de conhecimentos gerais, de inglês, entrevistas, né? Eu gostava de escrever e eu fui por eliminação. Antigamente, como é que a gente fazia? Eu não queria ser veterinária, eu não queria ser médica, eu não gostava de sangue, aquelas coisas. Vamos eliminando. Não gostava de matemática, eu gostava de escrever. Ganhei um concurso de redação, aí me inscrevi para ser... A vida é engraçada. Eu estou descendo a escada da faculdade, era o Alonso lá no Rio. Aí tem um cartaz que eu vejo até hoje no meu rosto, assim, na minha cabeça. Inscrição para estágio na Globo. E eu me inscrevi, assim, sabe? Me inscrevi despretensiosamente. Gente, a minha família sempre foi, né, classe média, né, assim. Eu não tinha dinheiro para comprar livros, eu não lia, assim. A gente não sabe dizer para você, não, eu adorava ler, eu gostava. Não, assim, sabe? Eu gostava de escrever
né? Mas eu me inscrevi para passar na Globo, mas não achava que eu não ia conseguir. Eu conto essas coisas que às vezes as pessoas falam, nossa, olha, essa daí, ela sempre, né, tá no topo, mas ela nunca teve dificuldade, ela nunca passou aquilo, mas a gente passa, né, por dificuldades. Eu ia trabalhar na TV, eu ia de ônibus, eu levava meu lanche, né? O começo é difícil para todo mundo, né? Muito. As pessoas às vezes pensam que não, mas não, eu tinha carro. Eu fui andar de avião numa reportagem pela Globo, muito tempo depois que eu estava lá. Tá? Isso hoje a gente para pensar, isso é muito bacana, né? Você batalhar por isso. Vai ser difícil? Vai. Às vezes você precisa ficar algum tempo numa empresa, fica um pouquinho, né? Fica lá pra... Aguenta. Né? Espera um pouquinho, não perde a oportunidade, quem sabe enxerga aquilo lá e vai ficando, né? E às vezes eu conto isso pra galera, como é que foi seu começo? Namorei um rapaz lá dentro, que é meu marido até hoje, né? Casar com jornalista é bom, né? E a gente trabalha no mesmo dia, sabe? Tem as condições, a rotina, entende, né? Os finais de semana, os feriados. Entende, a gente entende, né? Entende, exatamente, porque não é fácil, né? Mas essa entrada sua na Globo, ela teve uma característica difícil, porque você participou de um processo de seleção como eu. Quando eu voltei para a Globo na minha segunda passagem, eu tive uma passagem com 18 anos, e quando eu voltei 20 anos depois, eu participei de uma seleção, mas eu acho que a sua foi muito mais difícil do que a minha. Não, elas sempre são difíceis, né? Até hoje tem programa de startup, programa para entrar na Globo. Em todas as empresas. 1.000 inscritos, me parece. No meu era. Eu me lembro que eu fui para uma escola. Aí você ter 1.000 inscrições e você ser selecionado é uma vitória. Eu me lembro de eu estar numa escola grande, num prédio com várias salas, né, fazendo provas de inglês, de conhecimentos gerais, e depois foi selecionando ali, porque vocês sabem, quem está começando hoje, quem gosta de jornalismo em português, ter um erro de português, né, já elimina. Professor? Aquilo ali já elimina algumas pessoas, né? A pessoa tem que ler, tem que saber escrever, não é isso? Isso é básico, né? Isso não é um distintivo. Isso aí é o início, né? Isso é eliminatório. Exatamente. Então, não é classificado. Não é fácil. A pessoa tem que se preparar, naturalmente, mas o teu também foi complicado. Mas foram aprovadas 10 mulheres. Eu não sei o critério. Eu sempre gostei de português, né? Enfim, eu ia numa biblioteca lá no Rio, né? A gente pegava os livros e tal. Passaram 10 mulheres para estágio. E cada um foi para um departamento. E eu fui para a apuração para aprender a perguntar. Porque a gente ligava para a polícia, ligava para uma central de delegacias. Tudo bem, na delegacia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era assim, gente. Você, para quem não é jornalista, é de onde vem a apuração, que ela leva aquela informação que ela apurou ali naquela sala para a chefia imediata e fala, olha, aconteceu isso, a polícia informou isso. Aí, né, a reportagem. Vale reportagem, não vale nada. Ele é famoso, ele foi famoso porque ele era um grande apurador. E aí você aprendeu a perguntar. Bombeiros, polícia. Olha, os bombeiros correram ali, tem meia hora, porque às vezes já tinham corrido, né? Meia hora que correram para um lugar tal, que tem incêndio. Mas é grande, foram quantos carros, né? É assim que a gente sabe a extensão, né? E aí a gente mandava, às vezes o fogo já tinha apagado, mas aí assim que se corria atrás, teve um crime no lugar assim, a gente sempre ia um pouco atrasado, mas é ali que eu aprendi a perguntar tudo, né? É dali que eu comecei a fazer as reportagens, né? Um dia faltou alguém, aí pega lá na apuração, vamos lá fazer. Isso foi no início dos anos 80? Exatamente, 81, eu fui contratada em 81, eu fiz um estágio de um ano, quando eu me formei eu fui contratada, muita sorte. Muito bacana se faz. Como é que você foi entrar no esporte? Porque você é uma referência das primeiras mulheres a fazerem cobertura esportiva na televisão. Numa época em que, majoritariamente, o esporte era masculino. Ainda é, mas houve muitas mudanças. Mas numa época em que o futebol feminino era proibido. A prática do futebol feminino era proibida por lei. Ela só veio a ser regulamentada em 83. Ou seja, que passou, as mulheres voltaram a ter, porque isso é da época de Getúlio Vargas, houve uma lei, né? Que proibia a prática esportiva por parte de mulheres, para a prática do futebol. O futebol era muito violento. Futebol era coisa para homem. Era coisa para homem. Essa frase veio de longe. E naquela época tinha uma distinção muito clara entre o futebol e o esporte especializado. O que não era futebol era esporte especializado.
E você tem essa referência, assim, eu acho que você inspirou muitas gerações, principalmente de meninas, como repórter esportivo. Como é que você entrou no esporte? Eu gostava de futebol, um pouco pelo meu tio, né? Gostava muito e jogava vôlei na ABB lá do Rio. E aí eu falei, gente, se tiver uma vaga no esporte, eu quero ir. E teve, assim, depois desse ano, um ano na apuração, eu já fui para o departamento de esportes, né? E havia uma repórter lá, a Mônica Leitão, ela foi na Olimpíada de 1980, depois ela saiu, ela se casou, ela preferiu abandonar a empresa, e aí eu fiquei, realmente, era uma das poucas mulheres. E eu ia fazer os treinos, né? Ia no Flamengo, o Flamengo pertinho, era ali da Globo, né? Ia cobrir o dia a dia do futebol, e troquei muito nome de jogador no começo e tal, né? Mas faz parte, né? Mas eu procurava me informar, procurei muito me informar, mas realmente não havia mulheres, né? Não havia mulheres. E eu gostei a cobrir uma competição importante de futebol, né? Eu entrei lá em 81, né? Eu cobri a Copa do Mundo do México de 86, né? Eu fui porque, no caso, alguém disse, não, vamos enviar uma mulher, né? As mulheres sempre elas vão adiante porque alguém do lado, né, diz assim, ela é boa, vamos fazer isso, vamos dar uma chance, né? Sim. Isso é interessante, né? Isso é outro assunto, mas isso é interessante, alguém me mandou. Mas eu cobria treino, e o esporte amador, como você disse, né? Esporte amador. E nessa época, eu tenho uma lembrança, assim, que era muito ruim, assim, era um achismo total, é isso que você quer me contar, né? Era um achismo Vamos direto total. ao assunto. Você sofreu algum tipo de preconceito, alguma... Porque você era pioneira, você tinha muitas mulheres no esporte. No Globo Rio tinha 10 pessoas no esporte. Você começou lá e você sofreu algum tipo de... Não, as reportagens de futebol sempre iam para os rapazes. Ninguém dizia assim, Isabela não, mas eram sempre para os rapazes. Os repórteres homens é que iam, né? Eu não ia. Quando eu comecei a fazer treinos, quando eu ia a campo, no Maracanã, por exemplo, a gente tinha que entrevistar jogadores no campo, eu ouvia coisas, as pessoas gritavam, o que você está fazendo aí, garotinha? Vai sair com quem hoje? Os jogadores estão te esperando para sair. Eu ouvia isso era muito ruim. E eu me lembro de eu sempre ficar do lado de um colega, assim, fica aqui comigo, fica assim, sabe? Eu tentava, assim, me defender. Mas era isso, era assim, era um estádio de futebol, você imagina, né, há 40 anos atrás. Era assim mesmo, assoviavam e tudo, né? Isso era ruim, assim, né? Mas A própria estrutura dos estádios, ela não favorecia o trabalho da mulher. Porque não havia, por exemplo, sala de imprensa. Os jogadores davam entrevista dentro dos vestiários. Então você imagina não podia. uma mulher entrando no vestiário para entrevistar os jogadores. Enquanto eles estão trocando de roupa, ou na ducha. Um sugidor, né? Aí você ficava do lado de fora, esperando o jogador sair. Eu ficava. Os câmeras iam lá dentro e eles vinham, os rapazes vinham, algumas vezes enrolados até na toalha, né? Eu não participei dessa luta que era entrar no vestiário, não. Eu não participei disso, as mulheres querem entrar no vestiário. Porque depois houve isso, acho que elas entraram, depois foi proibido todo mundo de entrar, né? Mas eu nunca deixei de dar uma reportagem, nunca levei um furo por fato de eu não estar lá dentro, né? Eu acho que eu ficava lá de fora, eles vinham, eles me respeitavam, nunca tive um de respeito de jogador, de treinador, isso eu falo com a maior tranquilidade, sabe? De paquera, não, era a Isabela da Globo, com o microfone da Globo, eu mostrava que eu sabia, que eu gostava, que eu era séria, né? Fazia aquelas reportagens sérias, né? Então acho que eles entendiam isso, mas existia sim, claro que existia. A pergunta que eu mais ouço, que eu mais ouvi a vida inteira, mas você entende de futebol? Isso todo mundo me perguntava, tá? A pergunta que eu mais ouvi quando eu comecei no esporte, se entende futebol? As mulheres perguntavam, os homens perguntavam, né? Então, e havia um preconceito. E uma vez meu pai queria até ir numa revista, não sei se eu já contei isso alguma vez, uma revista famosa no Rio, que se vê, a gente era notícia, as repórteres que iam lá, que era de jornal, né? Havia repórter de jornal, de rádio também, no esporte, algumas. E aí, uma vez nós fomos notícia, né? Aí foi na capa. Você imagina essas revistas, né, de fofoca, que botam as pessoas que estão no ar, né? E conheça aqui as mulheres que se encontram com jogadores de futebol todos os dias.
Acho que o teatro, Nossa, demais, tendencioso. Tendencioso e dúvida. totalmente marcado. Meu pai olhou aqui e falou, Isabela, vamos lá. Estava a sua imagem lá na capa? Não. Aí se abria, aí tinha eu sentada lá no Flamengo. Imagina, alguém foi lá, pediu para tirar foto, né? Eu não me lembro exatamente. Eu, aí na outra página tinha uma repórter de rádio, na outra uma repórter do jornal. Tinha jornal de esportes, né? O Globo, eu não me recordo se tinha mulher na época. Acho que não tenho certeza. E aí tinha 3 ou 4 nossas fotos e a gente contando lá dentro. E lá dentro não tinha nada a ver com o que eles falaram lá fora, porque lá dentro eu estava falando sobre o meu dia a dia no futebol, né? No meu dia a dia, né? Mas na verdade a gente se encontrava com eles todos os dias, né? Então você vê, por aí você pode medir, né, um pouquinho o tamanho, né, do estranhamento que causava uma mulher estar ali, né? Imagina o que mais eles não queriam me perguntar, depois desse título, né? Eles queriam me perguntar o quê, né? Você entende? Você entende era o mais educado, né? Era o mais educado que eles queriam perguntar. Né? Isso é bem absurdo, né? Parece que você seu pai alguma coisa, né? O seu pai viu aquela capa e quis chateado. Ele queria ir lá, não, papai, isso aqui deixa eu te explicar, isso faz parte, né? Porque a gente está na Globo, né? Não tem lá não, olha aqui dentro é isso. Mas eles não podem fazer isso. Ótimo. Você falou da Copa do Mundo do México em 86, você foi escalada para ir para a Copa do México. Conta um pouquinho dessa experiência e também de uma entrevista que você conseguiu lá com o craque, né? O Diego Maradona, só o Diego Maradona. Como é que foi isso? Você vê, a Globo confiou em mim, né? Um chefe meu, Edil Vale Júnior, já faleceu. Ele viu, né, que eu poderia ir, que eu tinha um potencial para ir na Copa do Mundo, né? De 1986, não é de 70 não, tá, gente? 86. O México feito isso, porque 86 foi a Copa do Maradona. Sim, né? Do gol de... Vamos ver se você lembra. Do gol de... Agora, mas não, foi a Argentina. Não, a Argentina ganhou da Argentina. 78, 85. Maradona fez um gol de... Deus, que ele disse, pelo amor de Deus, né? Foi a Copa da Argentina. Foi aquela jogada, esse jogo que ele fez uma jogada sensacional. Mais bonita do que o gol, eu acho que ele driblou todos os jogadores. Meio de cano lateral. E fez muito bem. O segundo gol foi maravilhoso. Ele estourou muito ali. Ele já jogava na Itália, né? Ali, mas ele estourou demais. E você já tinha você cobria os jogos da Argentina? Tem que entrevistar o Maradona. Eles me quando a gente vai numa competição assim, por exemplo, agora na Olimpíada, né? Alguns vão cobrir vôlei, outros vão cobrir natação. Eles dividem os repórteres. E eles me colocaram para cobrir a seleção da Argentina. Olha que legal, né? Falei, foi muito legal para mim, eu me senti muito bem, assim, né? Sim. Porque eu tava tentando mostrar para todo mundo que eu podia, né? Sim. E aí eu fui na seleção da Argentina, e antigamente tinha segurança na porta, e tinha, mas o vestiário era ali, com a porta ali, né? Os repórteres aqui, não tinha nenhuma mulher cobrindo. Não tinha mulher, raríssimas mulheres na cobertura toda, naquele dia ali, então não tinha nenhuma. E eu vejo, assim, tem coisas que marcam a cabeça da gente, né? Os homens todos reunidos, eu entrando com a minha equipe, com o meu microfone, né? E aquilo para mim também era uma segurança, né? E o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar, ninguém me pediu, eu tô entrando e eu perguntei para as pessoas, como vão, tudo bem? Né? Do mundo inteiro, os jornalistas. O treino não começou, não começou, tá. E o Maradona, vocês já viram? Alguém respondeu, ele só tá esperando você chegar. Você chegou, vai lá. Vocês acreditam isso é possível? Em 1986. Já te deu uma... mas aí eu falei, eu não vou ficar, não é minha turma, né? Vou dando reto, né? Vou indo, aí tinha uma pessoa na porta, eu disse, por favor, Isabela Scalabrini da TV Globo, do Brasil, eu gostaria de falar com o Maradona antes do treino, por causa de nosso horário e tudo, né? Sim. Seria possível você pedir uma entrevista, e fiquei próximo assim à porta. Aí tem a imagem, né? Daqui a um pouquinho ele vem, eles abrem a porta. Antigamente era mais tranquilo, né? Você conseguia vir andando, você saía. Nessa época, o acesso ao jogador de futebol era muito mais fácil. Mesmo as estrelas, né, no futebol, você conseguia chegar, o repórter conseguia chegar com mais facilidade.
Não, eu tenho essa imagem, essa Tem o assessor, o empresário, para chegar no jogador, né? E se chega, né? Assistir. câmera. Hoje nem treino você pode assistir, mas você assistiu muito treino. Chegava lá dentro, chegava antes do treino e tal. A gente vai mostrar a foto com você e o Maradona aqui na edição, vai mostrar. Então, Ele continua. vem e fala, resumindo, ele vem e fala, e aí meu câmera vê, eu tava assim escrevendo e o câmera veio e fala, Isabel, a gente ouve isso em vídeo, ele vem andando na minha direção, oi, como vai, tudo bem? E aí, Legal. tchau, obrigada, tá. E aí fala do Zico, e fala de algumas pessoas que ele gostava muito. E eu passo uma pergunta, você conta, não sei, nem 10 segundos, você vê os microfones daqueles 10 repórteres, tá vendo? Tô sozinha. Tá vendo? Ele estava esperando, vem. realmente. Então ele veio para falar comigo, né? Que eu pedi, né? Assim, isso é muito interessante, porque numa época, né, de machismo, de poucas mulheres e tudo, Que legal. ele me ajudou, né, sem saber, a superar, né, uma situação machista ali, uma situação desagradável. Ele me ajudou, né? Ele foi muito profissional, né? Sim. Conversou comigo e depois disso eu fiz várias. Ele foi ao Brasil depois da Copa, a gente fez várias entrevistas, né? Conheci a família dele toda e tudo. Então, é assim, a gente vai indo, né, de caquinho em caquinho, né? A gente vai indo. Você cobriu o futebol também, não? Não é futebol. Não, seguinte, engraçado quando eu comecei, não gosto. Assim, é um desafio pra mim, assim, é uma coisa que eu quero começar a fazer, cobrir algo que eu nunca fiz. Mas quando foi Tumbiara, quando eu comecei a carreira lá na TV em Anguera, o pessoal disse, vai ter campeonato goiano. Eu não sabia nada de futebol, eu falei, meu Deus, tô ferrada. Aí falaram assim, não, é domingo, é no plantão, é seu, você tem que ir. O que eu fazia? Eu colava um povo do radinho, perguntar o que é isso? O que foi isso aí agora que aconteceu? Me fala o que é para eu escrever meu texto, né? O pessoal do radinho sempre... Eu estava sempre colado em alguém do radinho ali, aí eles me explicavam o que era, o que aconteceu, escrevendo, entrevistando o povo. Acabava o jogo, você vai lá, faz aquela típica pergunta, né? E aí, sempre, né? Não, mas não existe pergunta ruim, sabe? Essa semana eu estava ouvindo umas palestras de umas pessoas que tem no Globo do Play, inclusive da Globo. Não existe pergunta idiota, não existe. Às vezes a gente faz a pergunta que tem que fazer. Exatamente. Você quer que eu percebi, Isabela? O pessoal tem medo, assim, por exemplo, às vezes você vai numa coletiva de imprensa, você vai num lugar, você não está entendendo o assunto, o pessoal tem medo de perguntar. Eu acho que é por isso que o pessoal pensa assim, exatamente, você não tem perguntando. Às vezes você não está entendendo aquele assunto, então você tem que perguntar. Exatamente. Eu acho que, embora com dúvida você não deve, às vezes você é leiga naquele assunto. Então, acho que o pessoal tem muito isso, né? Medo de perguntar, quer fazer pergunta bonita, a pergunta é para aparecer ali. Não, ainda pode ter medo. Eu vou muito nas coletivas aqui, eu percebo, assim, alguns jornalistas, assim, impacientes com quem está começando. Sabe? Eu acho muito ruim isso. A gente foi numa coletiva há pouco tempo, um menino que era novato no jornal, fez um monte de pergunta, e o outro virou e falou assim, há tempos de carreira, cruzou o braço e falou assim, eu fico caladinha, porque deixa perguntar, mas tem 20 anos de carreira. Aí depois eu fui até ele e falei assim, mas você acha que você sabe tudo? Foi conhecimento, a gente nunca sabe demais. Não, ele tem que ver, o menino estava certo, ele tinha que perguntar e está começando. Ele tinha que entender do assunto, até para escrever um texto bem feito. E a gente às vezes não entende. Não, a gente não entende às vezes. O jornalista chega sem entender. Exatamente. O jornalista é um especialista em generalidades. Então ele tem que perguntar, ele tem que perguntar para quem. Inclusive ele está ali para perguntar, né? Não tem essa fala sua é muito importante, até para quem está nos assistindo, né? Os estudantes aí. Isso. Não tem pergunta idiota. Não tem pergunta. Se você está ali idiota, não ia botar. Mais ou menos alguma coisa. Agora eu vou avançar um pouquinho para o Pelé. Pelé, o rei do futebol. Depois o Maradona viu o Pelé em 80. Meu contato com o Pelé não foi tão grande assim, né? Ele jogava em São Paulo, né? E eu não tive tanto contato com ele, mas eu fiz uma entrevista assim na sala lá da direção da Globo quando ele virou comentarista. Lembra? Ele foi... Sim, na Copa. 90, Na Copa de 94. Eu entendi tudo, professor aqui. 94, e ele foi... Aquela imagem do Tetra, né? Que o Galvão... Ele tá lá Ele tava Tetra, tava o Galvão na cabine, abraçando o Pelé, o Arnaldo César Coelho. É mesmo. Exatamente. E aí eu fiz essa entrevista, ele estava virando comentarista, né? E muito interessante, porque naquele momento ali ele foi humilde, né? Ele disse, não é porque eu não jogo bem, que eu vou ser um bom comentarista, eu tô realmente ainda, né? É uma surpresa pra mim, vamos ver como é que eu vou me sair, Pelé. Não, acho que você vai ser bom, né?
mas entrevistar uma pessoa assim, famosa, a gente, né? Eu sou conhecida, a Isabela é famosa, gente, né? Eu sou igual a todo mundo, né? Eu também curto, tenho meus ídolos, também curto, né? Curti entrevistar tanta gente, né? Todo mundo é igual, gente. Eu acho que a gente tem que conversar muito para ver que você tem a mesma dúvida que eu, né, professor? Você também, tu também, né? Legal. A gente não fala e a gente tem que conversar. Isso é uma coisa legal que você falou. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, a entrevistar o Pelé ou a Ayrton Senna, daqui a pouco você compra os detalhes. Pessoas famosas, né? A gente aqui no Casa J Videocast, a gente recebeu muitas pessoas famosas como você, que a gente fala, putz, cara, vou entrevistar fulano de tal, putz, a gente tem que, né, você entrevistando o Pelé e personalidades, como é que é isso? Porque eu sinto isso também. Acho que vocês também, como repórter jornalista, pô, vou entrevistar um cara foda. Como é que você, putz, cara, vou ter que entrevistar, vou me preparar e vai em frente, tem que ter coragem, né? Eu não sou corajosa. Você falar, vamos pular de asa delta ali pra filmar, né, uma veterana. Eu não vou, não, tá? Então, é demais, né? Não, também é demais, né? Mas você falou uma coisa interessante. Mas o Ismar Madeira, você falou de pular de asa delta, eu vi uma chamada de uma matéria que o Ismar foi fazer nas Olimpíadas, e ele saltou de... Acho que foi no Globo Repórter. No Globo Repórter em Porto Rico, né? Não, eu vi o Ismar na asa delta, pô. A gente trabalha... Verdade. Nossa, ele é corajoso. Ele deu foi no Globo Repórter em Porto Rico. De asa delta. Eu não iria. Mas eu quero te falar assim, frente a frente com uma celebridade, você é repórter. Frente a frente com uma celebridade, o que passa dentro de você? Você teve muitas situações assim? Isso vale para todo mundo. Você tem que ter lido alguma coisa sobre aquela pessoa, sobre o que você vai falar, se você for bem informado sobre aquilo, entendeu? Se você pegar as informações, né, sobre a vida, sobre como ele é, alguma coisa, você chega seguro. Aí você vai ter aquela conexão. Eu sou muito conversadeiro. O que é certo, professor? Eu converso muito, então eu vou chegar já rindo. Ai, tudo bem. Eu também quero quebrar gelo assim. Depois eu vou contar uma experiência. E se você puder falar alguma coisa que tenha a ver com a vida da pessoa, já chegar, como vai, né? Tudo bem, eu sou fulana da Globo, quer te entrevistar, olha, né? Claro que a gente é fã, ele tá cansado de ouvir aquilo, né? Mas se você ficar assim, oi, né? Olha que bonitinho, vamos tirar uma foto? Não, você não começa pedindo foto, você já começa mostrando que você conhece aquela pessoa, que você tá ali, né? Nossa, olha, esse filme que você tá fazendo, esse filme, esse gol que você fez, realmente foi bacana, mas o que eu gosto mesmo é daquele gol, sabe, que você fez aquela vez? Aí a pessoa já fala, nossa, ela sabe de mano, ela gosta, sabe? Se você for preparado em qualquer momento da vida, qualquer entrevista, pode ser com qualquer pessoa. Se abre, né? A pessoa se abre, entendeu? Você para me entrevistar, você leu algumas coisas, entendeu? Tem aquele primeiro momento, né? Mas você tem que chegar, não é de nariz em pé, não é assim, eu sou da Globo. Gente, podem ter certeza, eu nunca cheguei, eu sou da Globo, vamos lá, não, as pessoas brincam, a Globo chegou, aquilo, vamos fazer entrevista agora, me dava até vergonha, sabe? Sabe, não é por aí, sabe? Sim. Não é por aí. É o meu jeito de entrevistar, o meu jeito de ser. Se você se prepara, sabe? Se você sabe o que você está falando, igual você não sabia lá no futebol, mas o que você fez? Ela se juntou a uma pessoa no rádio, narrando, porque ela também ficaram narrando. Em 5 ou 10 minutos ouvindo ali, ela vai entender que quem é bom ali, nossa, o craque é o Neymar, não, o Neymar tá caindo muito, nossa, não é assim? Sim. Exatamente. Tem que ouvir os outros, né? Tem que procurar informações de quem sabe, de quem tem experiência. Tem uma conexão. Informações com os coleguinhas. Em geral, os colegas, né? Os colegas da profissão são solidários. Como o outro ali tem aquela igual você falou, que torce, por exemplo, para quem está começando, nem todo mundo tem muita paciência, né? Mas em geral os colegas jornalistas, quando na rua, no trabalho, no dia a dia, eles são solidários. Você chega atrasado, aí alguém te passa o que aconteceu, né? Já aconteceu comigo várias vezes de eu chegar
atrasado para uma coletiva e já está todo mundo em volta de um determinado entrevistado que eu ainda não sabia quem era, porque estava todo mundo em volta, assim. Aí vocês acharam que eu trabalhava na rádio CBN e chegava e já enfiava o gravador. É. Perguntaram aquele lado. O que eles fazem? Na fala do chegava para lá, vou colocar uma tinta. É verdade. Acontece. Quebra-queixo, famoso quebra-queixo, né? Do microfone quebrando queixo. Vocês já pegaram muito. Eu nunca fui, quer dizer, eu fui repórter de rua, mas Você foi um pouco. Foi mais editora, um pouco. É. Voltando aqui pro Pelé, você fez essa entrevista com o Pelé em 2022, você foi escalada para fazer a morte do Pelé. Foi em outro contexto. Eu estava aqui em Minas, eu não fui, eu não fui lá, né? Eu estava aqui, né? Foi assim, o meu chefe me chamou lá na redação, eu estava na redação, o meu chefe Virgílio Grupp, que está agora é o diretor lá, Sabendo, vem cá, você já entrevistou o Pelé, né? Mas se você me perguntar quando, aonde, eu não sei, gente, tem coisas que 44 anos a gente não lembrava, né? Eu não, já assim, aonde? Aí ele falou, peraí, vamos ver o que você tem pra contar do Pelé. Aí ele foi no arquivo e na hora ele puxou aquela entrevista, o arquivo da Globo já mandou aquela entrevista, sabe? E eu me emocionei muito em ver, porque tinha muito tempo, né? E nem sempre a gente vê o que a gente fez. Às vezes a gente faz uma entrevista e nem consegue ver no ar, né? E quando eu vi, assim, foi uma lembrança muito legal. O Pelé aqui, eu imagino, estava o doutor Roberto Marinho, que estava assinando com a direção da empresa, acho que estava o Galvão Bueno, e eu gravei, eu olhei, meu Deus, eu acho que eu estava nervosa. Eu fiz uma passagem, que é a nossa participação bem pequena, né? Uma coisa só para o Adão Aparecido, e entrevistei, e eu fiquei muito emocionada, e a entrevista dele mostrava uma humildade dele, né? E que muita gente gosta muito do Pelé, sabe bem assim, as características dele, né? E aí o chefe falou, vamos falar sobre essa entrevista. Você vai entrar agora ao vivo, corre, você vai lá pra frente do Mineirão, que era o contexto futebol, né? E a gente vai colocar a entrevista, você vai ver lá no ar, ele nem deixou eu ver direito. E você vai entrar ao vivo falando assim, o que você sentiu e o que você lembra do Pelé, e foi muito legal. Eu entrei na frente do Mineirão e no fim eu estava muito emocionada, né? Porque aí você sente, né? Aquela pessoa tão importante, acabou, né? Aí, mas foi muito interessante essa entrevista. Eu não me lembrava dos detalhes das perguntas, eu me lembrava, né? Aí assistir de novo é bom. Aí eu assisti no ar, eu comecei a ver, que falou assim, deixa eu lá ver tudo não. Vai, eu quero assim, vamos lá, eu quero que você vai ver na hora. Aí na hora que ele chamou a entrevista, me chamou pelo telefone, estava com o monitorzinho, né? Aí eu assisti, foi bacana. Agora eu quero perguntar do Ayrton Senna, uma entrevista inusitada que você conseguiu com o Ayrton Senna, que também é um grande ídolo do esporte. Tá aí mais uma grande, assim, alguém lá na Globo me colocou para fazer entrevistas na Fórmula 1, porque em 87, 88, 89 e 90, foi no 90, tenho alguma dúvida, foi no autódromo de Jacarepaguá, no Rio. Sim. E a minha base era no Rio. Então me colocaram para fazer as entrevistas todas, assim, no dia, no treino, antes, depois. Então aquilo ali eu fiquei amiga da mãe do Senna, do Leonardo, do irmão do Senna e tudo, né? E o Senna passava, a gente cumprimentava, falava, tentava entrevista. O Senna era uma pessoa muito discreta, ele falava muito pouco, né? Ele tem todas as características assim, de uma boa pessoa, né? Às vezes a pessoa vira um ídolo, assim, né? Pelo que ele transmite, né? Assim, de bondade, né? Também, né? De bom moço, né? Timidez, né? E ele era muito, assim, na dele. Ele não falava com todo mundo, nem saía falando, sabe? Quando não tinha o que falar, não, sabe? Ele, às vezes, ele era muito, muito discreto, muito interessante. Tem muitos, como se diz agora, documentário da Globoplay, que mostra exatamente como ele era, né? Sim. Ele, às vezes, ele passava direto, ele não falava. Já o rival dele, que era o Piquet, já gostava mais de falar. Eu gostava mais de falar. Então eu fiquei assim, eu fiquei próxima. Ele sabia quem era a Isabela, o que eu perguntava, se eu sabia, né? É o tal negócio. A gente investe na nossa profissão, né? Todo mundo tem que fazer isso. Você gosta, tem que fazer. E aí, quando teve a corrida de 87, ele tinha a rivalidade com o Prost, né? O Prost. Sim. Os dois da mesma equipe e McLaren. Não, aquilo ele chegava um dia na frente, o outro chegava, né? Eles não chegavam a brigar, se estapear, nem se xingar, não, né? Eles eram os melhores, né? Sim. Só eram da mesma escuderia, né? Mas adversários, porque
cada um queria chegar na ponta. Né? Eles eram bons, né? Tanto que o Prost foi campeão 4 vezes, né? E o Senna 3, campeão mundial, né? Sim. O Piquet também 3, né? Era uma época ótima, né? A galera nova hoje, não sei nem... imagina, você sentar para torcer para... São 30 anos que o Brasil está off, né? De um piloto. Depois que a Senna morreu, a Fórmula 1, o brasileiro era apaixonado por Fórmula 1. Depois foi diminuindo, né? Hoje a audiência também caiu um pouco e tal. Mas ainda tem muita gente que gosta da Fórmula 1. Mas em 87, aí teve alguma coisa, o Senna ganhou o Grande Prêmio. O Senna ganhou lá o Grande Prêmio do Brasil, e o Piquet em segundo. Aí o Senna corre para Angra, ele tinha uma casa em Angra dos Reis, né? E a casa dele dá para o mar. Essa casa está até hoje com a família dele, nós queremos para uma pessoa empresária. E aí dava para um lado, você só chegava por um portão muito fechado lá atrás, tem que entrar no condomínio ou pela areia. Aí os repórteres todos foram atrás dele, e todos os jornais tinham um barquinho, e todos os repórteres de barco na frente da casa. Né? Naquela época o Globo, o JB, todo mundo, esporte, todo mundo botou os repórteres não era ali nos barcos, esperando. Ele tinha que falar, né? O Prost estava ganhando. Sim. Naquela época, o Grande Prêmio do Brasil era no início da temporada. Sim, era início. Então tinha todo aquele, né? Era o início. Era o início. Hoje é quase no final. Hoje é quase no final. Um pouco desse... eu me lembro disso. Já está quase que resolvida, né? A disputa. Quando acontece a disputa no Brasil, né? Que hoje é em Interlagos, já há vários anos aí em Interlagos, você já tem praticamente... quase não tem uma disputa mesmo, né? Você já... Faltam poucos grandes prêmios para o final. E aí você já sabe quase que quem vai ganhar. A gente tem hoje tem uma disputa entre Verstappen e o Lewis Hamilton, né? Mas o acompanha muito esporte também, né? Ele tem uma... Ele gosta de cronista esportivo também, né? Tá, isso eu não falei. Pois é, mas então hoje não tem mais aquele glamour, aquela coisa que tinha antigamente. A gente era primeiro. O Fittipaldi, passe, então assim. Foi uma geração. O Ayrton Senna era um piloto fantástico, era um piloto. Porque você disse o Emerson Fittipaldi, né? O Emerson Fittipaldi, depois o Piquet e o Senna. Depois da morte do Senna, aí você tem aí uma geração que não foi muito gloriosa, né? Você teve o Rubinho Barrichello, o Felipe Massa. O próprio sobrinho do Senna, né? Tentou, né? O sobrinho do Senna, né? Que ele amava esse sobrinho dele. E os barcos esperando. Os barcos esperando. E você? E eu falei até com a redação aqui, meu barco, né? Não tinha barco, era Jornal Nacional de dia, né? E não ia dar para ver barco, não rolou o barco. E aí, na hora que nós estamos no portão lá fora do condomínio, nisso entrou um carro, eu vi, era um casal que eu conhecia lá do Rio de Janeiro, né? Aí ela falou, entra aqui, eu levo vocês lá. Aí ela falou, aí nós entramos, e aí nós paramos, ela tinha uma casa assim próxima, e aí eu fui andando pela areia da praiazinha, subi umas pedras, eu me lembro que era no início, acho que era abril, porque eu estava grávida, eu tive um filho depois em agosto. E aí eu fui subir na pedra e tudo, e o Senna estava lá na prainha, né? Ele gostava muito de jet ski. Eu chamei Leonardo, eu não chamei Senna não, eu chamei o irmão. Leonardo. Aí ele viu que era eu, qualquer coisa que o Senna falasse, se eu tivesse uma imagem dele, valia o Jornal Nacional, porque a gente caria a corrida, foi o que aconteceu. Aí ele veio e falou, Isabela, se eu for aí, você vai embora, não vai ficar aí cuidando de mim, porque você ficar uma pessoa lá na casa e você o dia inteiro com a criança. E eu tava próximo mesmo, tava em cima de uma pedra, dá até pra ver o grito, acho que ele tava mexendo no jet ski. Se você vem aqui, se eu for, você vai embora com a sua equipe? Aí eu falei, duas perguntinhas, tá? Aí ele pergunta alguma coisa, ele responde, e valeu o Jornal Nacional. Então ele foi, né, porque ele me conhecia como repórter, como jornalista, com as matérias que eu fazia. Assim que a gente vai fazendo uma história, né? Assim que a gente vai vencendo o preconceito, assim que a gente vai, né? Formando credibilidade. Quando a gente criar conexão, você falou uma coisa importante, e eu passei, tem que ser cara de pau também, né? Tem que ser, né? Lá em Brasília, eu era muito repórter de comunidade, povo. Com educação, tá? Você vai na cara de pau,
Você vai na cara de mal, mas você tem que estar carismática. É isso, com carisma, jeitinho. Eu sempre fui assim, exatamente, como você, que você é super carismática, então com jeitinho a gente consegue, né? Eu fui fazer uma reportagem, fazia muita matéria de comunidade lá em Brasília. Muito, eu era repórter do Povo, tipo Canuto, sabe? Você era ligada. E de repente eu tava no meio do mato, cobrindo uma buraqueira, mato. Eles me ligam e falam, Suzana, o repórter faltou, você vai ter que entrevistar o embaixador de Israel, vai entregar o prêmio pro Barroso. Eu falei, nossa. A gente nem sabe, ele mandou pra minha luz rápido lá, eu falei, meu Deus. Me ajuda aí, o que eu posso perguntar? Me falou assim, galera, você quer que eu faça? Eu cheguei antes. E só que ele era muito simpático, a gente foi amigo, o embaixador de Israel, tinha um piano. Eu cheguei, conversei com ele, falei, você toca piano? Não, eu toco, ele falou, você toca. Eu toco galinha. Aí caiu uma risada. Aí eu peguei, toquei, cai, balou. Ai, piano. Calou aqueles que pediram eleição. Ficamos muito próximos. Acabei almoçando esse dia com ele, com o Barroso. Consegui uma entrevista exclusiva com o Barroso. Inclusive, a entrevista era sobre outra coisa, sobre esse prêmio lá que ele estava entregando no Barroso. Mas aí o pessoal falou, o Record São Paulo falou, tenta aí com jeitinho, pra ele falar sobre a CPI, né, da fake news. Aí eu falei, Barroso, por favor, cara. Aí cheguei na hora. Então, assim, essa coisa de quebrar o gelo, né, criar conexão, é muito importante, né? Você quer a conexão com o entrevistado, cada um tem o seu jeitinho. O Barroso já era presidente do STF? Não, já era presidente do STF, já era. Aí, concedeu a entrevista, eu consegui ir lá pra Record News, foi tudo com jeitinho também. Falei, então é criar conexão, né? Eu sempre tento criar conexão com o entrevistado, de algum jeito. Porque eu tenho um jeitinho de brincar, sou brincalhona. Então eu sempre entro com esse jeitinho, sabe? Assim, de alguma forma, e acaba dando certo. Né? É muito, acho que tem a gente também, não é? Eu acho que tem essa visão também do repórter, né? De ter essa percepção, poxa, eu vou por esse caminho, né? E vi alguém entrando na casa do Senna, pouco conhecia, então, quer dizer, tem uma série de coisas que aconteceram para conseguir duas falas e emplacar uma matéria. Sim, a credibilidade dela, né? O carisma, a conexão que ela já tinha com ele, né? Se fosse uma pessoa que você não conhecesse, talvez não tivesse deixado entrar. Mas isso é que é bacana no jornalismo, né? O que é jornalismo? Eu sei ir pra rua, alguém comentou até, acho que foi a nossa colega Lucy Carvalho, o que é ser jornalista? Gastar sola do sapato, né? Não é isso? É você ir pra rua, é você ir pra você trazer a melhor sonora, você conseguir, fulano entrou ali, você vai atrás, né? Isso é jornalismo, né? A essência do jornalismo está na reportagem. Está na reportagem, está no testemunho da gente, né? A gente vai lá e vai contar a história. É o jeito de daí que vem a palavra repórter, né? Você reporta. Aqui que você é portador. E o que a gente faz? A gente conta a história real, indo lá ver e contar. Isso é muito legal. Isso pode ser até que esteja um pouco esquecido, mas acho que outros vão voltando tudo, né? Fica fora da moda se casar na igreja, depois volta, né? Depois, não é? Porque essa é a essência do jornalismo, é o jornalismo que a gente gosta e que aprendeu a fazer, né? E a forma de contar faz toda a diferença, né? A forma como você vai contar. Também, né? Aí já é outro capítulo. A gente está dando uma aula aqui para vocês que estão acompanhando. Acaba que está sendo uma aula, né? De experiências de reportagem. Fantástico. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito bom. Isabela, e você... eu vou te perguntar mais à frente sobre a questão da aposentadoria, mas eu aproveitei esse gancho aqui. Essa nossa Não, mas a gente tem que conviver com ela, né? Então tá, eu uso outra. Mas você tem saudade disso, dessas... ir pra rua, porque você não está indo mais pra rua pra fazer matéria, você está indo pra rua pra fazer outras coisas. Mas seu olhar de repórter ainda tem, você ainda tem? Tem. Eu tenho saudade do que eu vivi, do que eu tive, né? Do que eu tive a oportunidade de fazer. Né? Eu trabalhei numa empresa muito boa que me deu equipamentos para fazer coisas melhores, né? Verdade. A gente tem uma infraestrutura, a gente tinha gente orientando tudo, né? Eu tenho muita saudade disso, assim, né? Eu perdi não, é a vontade de como se eu queria começar hoje, entendeu? Eu queria ser jovem, né? Para fazer tudo de novo, né? Claro, do jeito que a gente sabe, né? Isso eu sinto falta. Mas quando eu decidi parar, eu não decidi parar, sair da Globo para ir para lugar nenhum. Muita gente, eu recebi muitas propostas de várias emissoras, né? De várias emissoras de TV, porque eu sou uma repórter de TV especificamente, né? De TV. Eu fiz rádio um tempo, mas eu não saí para isso, né? Agora, a aposentadoria,
Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Não, pera aí, só um pouquinho. Antes disso, eu quero... A gente está falando das suas entrevistas aí que você teve o privilégio de fazer. Tom Jobim, Luciano Pavarotti, cobriu a chacina da Candelária. No Rio, muita coisa. Daniela Pérez, a morte da Daniela Pérez. Quando você pega um tava caso lá na época, é mais difícil, porque a gente quer jornal. Aqui a gente está com 4 jornalistas, né? A gente cobre polícia, tudo. A polícia sempre está passando na nossa frente, nos nossos olhos. Mas tem alguns casos que a gente vai para casa assim, putz, cara. Não é fácil, né? E a chacina da Candelária... A Candelária foi horrível. E a da Glória... Daniela Pérez. Era o caso. Na mesma época do sequestro da menina Miriam Brandão aqui. Então é isso que acho que foi também... A menina foi encontrada, os restos mortais da menina foi encontrada no dia do assassinato da Daniela. Que foi que trágico. Dias no ano. 29 de dezembro de 1992. Essa cobertura policial, ela mexe mais com o repórter nesses casos assim? E no Rio eu me abaixei já embaixo de carro por causa de tiroteio, né? Tinha antigamente, a gente entrava nos lugares, a gente fazia muita matéria de polícia. E no caso era um casal, assim, né? Da menina muito chocante também, né? Daqui de vocês, de Minas, de lá também, porque era um casal. Eles eram muito conhecidos, eram o galã e a mocinha da novela das 8, né? Um casal, né? Guilherme de Pádua, Daniela Pérez, e foi muito chocante porque ela aparece morta no Matagal, enfim, e ele vai no enterro, né? A história é toda complicada, a gente não vai entrar nesses detalhes, né? E aí realmente foi muito triste, a gente vai desvendando aquilo. E eu fiz plantão na porta do hospital no dia 31 de dezembro, porque a Paula Tomás foi internada no dia 31 de dezembro, e eu fui lá, repórter de plantão na porta do hospital, me lembro disso. E ela estava internada e a gente teve que ficar lá até 11h30, até uma hora que a chefia mandou a gente embora, né? Umas coisas que marcam a gente, né? Mas enfim, o caso depois foi resolvido, né? Mas eu já fiz muita matéria de polícia. Mexe mesmo com a gente, né? Eu também fiz muito na Record. Casos que a gente... Pedofilia, exatamente. Cobri caso lá. Como é possível? Serial killer. Como é possível uma pessoa fazer uma coisa? Como é possível? Eu cobri o caso Lázaro também, aquele Hipocauzinho de Goiás, serial killer. Fiquei 30 dias em Hipocauzinho de Goiás para desafiador, aquela cobertura também. Foi. A polícia hoje está muito, né? O jornalismo hoje está muito policial. Muito. Todas as emissoras. Muito. E eu tenho um pouco de culpa do cartório, porque eu fui editor do Aqui e Agora, que foi um telejornal policial. Sucesso total. Gil Gomes em São Paulo, e aqui a gente tinha o Leopoldo Siqueira, que é seu colega lá, o Tom Paixão e a Vera Dulce. Mas isso é outra história, quem está contando aqui hoje é a Isabela. Antes de vir para Minas Gerais, eu quero agora perguntar, claro que eu tenho que perguntar do carnaval, porque eu adoro ver o carnaval do Rio na televisão. Então, eu e minha mãe ficávamos assistindo o carnaval. Carnaval do Rio, beleza, nosso programa é assistir os desfiles do Rio, agora está de São Paulo e tal. E a Isabela estava em todas as coberturas. Era muito legal, porque a gente percebia que você entendia de carnaval, conhecia as pessoas todas. Então, quando a câmera aparecia com você, e também em alguns períodos que eu estava na Globo, a gente já sabia, carnaval, a Isabela está fora. Ela vai pro Rio e fica lá, e depois tinha festa e merda. E era muito legal, porque você entendia, que você gosta de carnaval. Muito. Você entende. Sim, eu fiz uns 30 anos, a gente acompanhava e eu sempre ficava ali na concentração, que é o início do desfile. Então a gente pega, né, aquela expectativa do início, entrevistava todos, os artistas a gente entrevistava todos, né? Mas tinha pessoas, personalidades, né, gente sambando e tudo. Eu adorava aquilo, eu ficava na bateria. E é um espetáculo que a televisão não consegue fazer isso. É uma coisa maravilhosa, acho que todo mundo tinha que ver isso. O desfile de carnaval, ele é maravilhoso. E ele é muito bem coordenado, ele tem horário, ele tem começo, meio e fim. E a televisão, a Globo, ela tinha essa preocupação de mostrar, né, no começo, meio e fim, porque às vezes tem câmera lá no final. Se você começa a mostrar no início, depois de mostrar no final, você não entende. Então tinha os repórteres no início, no meio, no fim, de contar essa história. E eu fiz entrevistas incríveis, assim. E era no começo a gente tinha, né, uma câmera
e tinha um rapaz do lado, ainda tinha um fio ligando câmera, né, ao gravador, que era de gravação, era câmera. Uma vez teve uma implosão no Rio, lá de um prédio, a câmera tá filmando, quando ele viu, eu estava correndo, não viu nada. E lá no Carnaval, uma vez, eu fiz algumas entrevistas também, aconteceu isso uma certa vez. Ali a gente começou a subir nos carros, a gente começou a fazer a reportagem de Carnaval ser interessante, né? Podemos subir? Pode. Não podia ir de bermuda, né? Mas a gente podia subir no carro, né? É muito bom. A gente subia no carro e fazia. E uma vez eu fiz uma entrevista muito interessante. Foi com a Luciana Gimenez. Ela estava grávida e ela não tinha contado pra ninguém que o filho... É do Big Sim, ela não confirmava se era dele. Havia os boatos de que o filho dela era do Mick Jagger, né? Mas ela não contava. Não, ela só confirmou depois que ela nasceu, que o Mick Jagger veio conhecê-lo, né? E aí vinha a Luciana Gimenez, assim, no meio, ela veio de segurança, ela veio vindo, eu falei, vou entrevistar a Luciana Gimenez, tá? Vamos lá. E aí, tá tudo bem com você tá indo embora, você tá passando bem? Aí ela olhou pra mim, eu estou com cara de doente? Não, eu esqueci. Eu estou com cara de doente? Eu estou muito bem, estou passando muito bem. Eu falei, não, desculpa, é que você está andando em sentido contrário, você está indo embora, né? Aí ela me deu essa assim, aí eu falei, não, eu tenho que fazer a pergunta, né? E eu continuei lendo, e o cara com o microfone... Já que eu deu essa de fazer a pergunta. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você poderia confirmar pra gente? Você já pode confirmar se seu filho é filho do Mick Jagger? Eu tinha que perguntar. Ela só não me bateu, né? Mas ela olhou assim e foi embora. Não. É mesmo? Mas, gente, eu tinha que perguntar, né? Luciana, né? Isso, tinha que perguntar. E ela não falou, foi... Você fez o seu trabalho, perfeito. Muito entrevistado, bom. Você tem que perguntar. Se o entrevistado vai responder outra coisa. Mas você tem que perguntar. E dependendo da situação, não tem como você fazer pergunta com rodeio. Tem que ser na lata. Porque você não tem outra oportunidade. Não. É ali, uma situação muito rápida. Você escolhe umas palavras boas, você faz um tom bom, assim, né? Se for uma denúncia ou uma acusação, é diferente. Ali era uma curiosidade, vai que ela resolve dizer. Do nada. Ela assim, vou falar pra vocês, para carnaval, eu vou contar. Ela poderia ter feito isso, né? Tá aqui, tô muito feliz, né? Podia ter escolhido aquele... Ela sabia que tava ao vivo. Eu não me lembro nem se ela trabalhava em outra emissora na época, talvez, ela modelo, talvez. Então, ela poderia ter falado, né? Poderia. Mas eu nunca me esqueci. Eu estou com cara de doente. Não, a gente sempre tá, não, mas tá de eu me lembro, eu falei, você está dando esse tipo. Claro, você parece estar indo embora, né? Ela não ia desfilar. Realmente estava indo embora. Ela estava indo embora. Ótimo. Você tem esse histórico todo no Rio, mas depois veio para Belo Horizonte, Minas Gerais, ser o rosto do MGTV por mais de 20 anos. Veio uma carioca aqui. Eu ouvi perguntas uma vez numa faculdade. Mas o que uma carioca vem aqui tomar lugar dos mineiros? Gente. Sério? Numa palestra de faculdade. Também foi a única. Eu não voltei nunca mais, porque eu fiquei assim, eu não gosto, sabe? Aí eu não precisei falar, porque uma pessoa, um estudante, falou assim, você tá se lembrando do fulano de tal? Ele é mineiro, ele tá lá apresentando aquele programa, se não me engano, era eu não sei se era o Chico Pinheiro, não me engano, havia um mineiro no programa. Então, seu Chico Pinheiro, apresentava o Bom Dia Brasil. Tem esse intercâmbio. Aqui, ó, não tá tomando lugar de ninguém. Fiquei sem saber o que eu ia falar. E minha família com raízes mineiras, e eu tô aqui até hoje, gosto muito, sou na rua até hoje, as pessoas param, pedem foto, são muito carinhosas. Legal. Eu tenho noras mineiras, meus filhos agora se casaram com mineiras, não querem ir embora daqui. Tenho um netinho mineiro, o Martim, 8 meses. Ele fez 10 meses essa semana. Então, assim, tô aqui, não tomei lugar de ninguém. Não, lugar de competência, você veio por competência, né? Lógico. Eu vim para acompanhar o marido, assim, porque a gente ia ficar uns 5 anos, né? Acabamos... Estamos até hoje, porque o trabalho dele também foi muito bacana. E foi interessante essa minha conexão com Minas também, porque quando ele assumiu a direção da Globo, o marido, Marcelo Matti, foi um momento em que a Globo se tornou Globo Minas. Foi o nome que ele criou, né, para isso.
E naquela época, aí ele fez programas mineiros, ele criou programas mineiros, ele criou vários concursos do Mineiro do Século, eu ajudava muito como é que se diz, a reforma das igrejas em Diamantina, em Tiradentes. Então foi um momento muito rico e eu conheci muito Minas ali, junto com a Globo, que se transformou em Globo Minas. Né? A gente uma vez fez um vivo, nossa profissão é maravilhosa. Vamos fazer um vivo da igrejinha da Pampulha lá dentro, porque era aniversário da igrejinha. E quem vai te dar uma entrevista? O Niemeyer. Ao vivo, no Rio de Janeiro, no apartamento lá em Ipanema. A gente tinha equipamento na época, porque foi se comprando equipamentos. Houve uma grande virada na TV Globo nessa época, né? E isso é um fato, a quem você perguntar, enfim. E aí eu entrevistei dentro da igrejinha, o programa ao vivo, a gente chamado, e aí ele aparecia naquele telão do lado. Eu e o Laí Renó, né? Então, assim, eu me envolvi muito com Minas, hoje eu amo, Nano tá aqui, né? Tem muita coisa a ver. Não me pergunte o que é sair da grama que eu tô falando. Competência. Menina de coração. Tem muito isso, né? Hoje outras emissoras também. Também. A gente espelhar era muito bom, porque o que você pensava em fazer, a emissora te dava estrutura. Isso, o que eu quero fazer amanhã no jornal? É isso. Dá para fazer. Como uma vez eu ia vou te perguntar, aproveitando, de coberturas históricas assim, que marcaram, não você lembrar de algumas, eu me lembrei de uma, essa questão da equipe técnica. Quando a gente teve aquela greve de perueiros, eu acho que você deveria estar lá, porque você estava no MG1. Eles fecharam com os penas, colocaram fogo e o jornal estava pronto, era o MG1. O jornal estava pronto, era executivo. Na época dos perueiros, sim. Perueiros. Não na época, antes... Acho que foi aquela... 2002, né? 2002, fechasse uma pena, fizeram fogo e tal. Colocaram gás, eles fizeram barricadas com gás. Me lembro, não para nada. E falta, não sei se você vai se lembrar, mas eu quero dizer dessa estrutura, porque a Isabela ajudava a pensar o jornal que ela ia fazer. Então o que a gente vai fazer? Aí o jornal faltava meia hora para entrar, o Marco Nascimento, que era o diretor, falou, então nós vamos fazer tudo ao vivo. Quantas equipes que a gente tem, quantas possibilidades de vivo? 6, 2 motolinks, 4 micro-ondas e os repórteres. Caiu o jornal. Vamos fazer tudo ao vivo. Aí comecei um repórter, chamava o outro, ele ficou lá no Twitter, eu era executivo, eu estava colocando o jornal no ar. E os apresentadores, o que eu falo? Nada, chama o repórter e tal. E fomos chamando e mostrando aquilo tudo. Então é uma possibilidade muito grande de fazer coberturas fantásticas. E esse período do Marcelo Mate, né, a gente tem que reconhecer que foram criados vários programas com o olhar do mineiro. A Globo Terra de Minas, que fez 20 anos agora, né? Começou a se valorizar muito a produção local. Os jornais, os jogos, né? As pessoas aqui viam mais jogos do Flamengo, mais jogos do Corinthians, né? E aí isso tudo, não é fácil você fazer isso, enfim, né? Mas na época ele tentou muito e conseguiu. E o Terra de Minas, por exemplo, você não tem um buraco na programação para enfiar um programa local, né, no meio. Você tem que seguir a programação da rede, né? Então o Terra de Minas foi, para ele colocar ali, ele teve que ter um arranjo, um programa lá, né, que grava no Rio e manda depois para cá, e aí você bota meia hora do Terra de Minas, né? Você tem que... Para você colocar ali, tem toda uma programação, né? E havia uma resistência e tudo. Mas o programa é maravilhoso. E hoje vários estados têm programas, né, locais, e Recife tem programas assim. Então esse contato com a cultura mineira foi muito bacana. E ser a mulher do diretor, como é que era? Alguém te procurava? Você é a mulher do diretor, você vai conseguir isso pra mim? É isso? Não, eu nunca ajudei ninguém, nem prejudiquei, né? Não. Meu chefe imediato me viu na sala dele. Nunca, eu sala o marido, nunca. Isso assim, fazia questão, não tem nada que se possa falar. Quando eu cheguei, uma vez, uma pessoa no carro brincou. Desculpa, Isabela, o carro está tão sujo. Aí eu já falei pra ele, já brinquei lá no palavrão. Para com isso, hein? Aqui a Isabela, esse calabrinho da repórter que tá aqui. Eu vi que ele não é agradável, mas eu fiz a brincadeira. E aí eu me dava bem com todo mundo, abraçava, beijava. Eles gostavam muito dele também. E eles viram que eu não tava ali pra pegar lugar de ninguém, nem pra... Ele brinca que quando ele chegou aqui, a famosa era eu, né? Ele era o meu marido, né? É mesmo. Isabela era uma pessoa muito solidária com a redação, a gente sabe, tem até um exemplo que eu vou citar, vou pedir
Para Fernanda, deixa eu dizer isso, né? Quando a Fernanda, que é a nossa produtora executiva, está ali, ela nasceu o filho dela e a Isabela ligou para ela, dando solicitada e tal. Não foi, Fernanda? A conversação não entra. Ela se sentiu prestigiada e mostrou como ela era gentil. Você tá também... Mas ela também era uma querida, né? Porque senão, né? Nossa, imagina. Era uma pessoa maravilhosa, grande jornalista. Você fazia campanhas também, de agasalho, essas coisas, né? Umas ações, assim, né? Fazia. As pessoas gostavam. Sabe, muita gente... Eu falei pra você que eu não sou corajosa, que eu não gosto de fazer isso, aquilo. Repórter gosta de aventura? Gosta. A gente vai pra um lugar, todo mundo tá saindo de lá, a gente tá chegando pra fazer, né? A gente gosta, não sou aventureira, mas você conviver com pessoas todo dia, reportagem em vários municípios, em várias casas, em vários bairros, de várias classes sociais, aquilo ali para mim, eu amo com tudo que eu fazia. E eu ia embora e depois eu voltava. Isso já é uma aventura. Isso já é uma aventura. Entendeu? Isso é uma aventura. Assim, eu chegava em casa, contava com meus filhos, eu aprendi tanta coisa com tanta gente. A gente aprende mesmo, exatamente. Isso muito. Que é legal, as pessoas isso é legal, jornalistas entender isso. Eu voltava, coisas que você não tinha nem ideia, a pessoa falava. Casas que você abriu o armário, não tem nada, tem arroz. Mas se eu botasse arroz em quê, né? E assim, mas a pessoa tá lá, trabalha, tem 2 empregos, os filhos arrumados, e a casa limpa, e cada lição que a gente tem, né? Então, assim, e eu sempre voltava para ajudar, né? Ou tirava um dinheiro da bolsa, sempre levava dinheiro na bolsa, sabe? Igualzinho eu. Também na Taurina. Eu sou Taurina, ontem de maio. Ela nasceu, ela faz aniversário de 9 de maio e o 10 de maio. Nós taurinos são vocês assim. Eu sempre levava dinheiro, eu sou cinegrafista. Uma vez a gente foi também fazer uma reportagem e marcou muito. A gente consegue ajudar muita gente também, né? Pela matéria e indiretamente também. Matéria, exatamente. Eu fui fazer aniversário, fui na casa de um senhor que era paralítico, tinha 2 filhos. A mulher abandonou. E os bandidos invadiram a casa dele e roubaram a máquina de lavar. E no dia, era aniversário do filho dele. E perguntei para ele, qual que é o seu maior sonho? Ele falou assim, ver a geladeira cheia de coisa. Olha o sonho do menino. E assim, eles ganharam muita coisa com essa reportagem. Ganhou o carrinho de água de coco, que ele vende água de coco. Disse que chegou um homem lá com uma marota e foi descendo cesta básica. O menino ganhou uma geladeira nova, cheia de coisa boa. E no dia, era aniversário dele. Aí o cinegrafista, nós combinamos, vamos comprar um bolo para cantar parabéns. Então, a gente fazia muito isso, a gente comprou um bolo, cantou parabéns. Tá, isso é uma matéria assim. A gente aprende muito, né? Muito com essas experiências. Às vezes você tá mal no dia e fala assim, você acha que tá com problema? Aí você vai na casa de alguém que tá com um problema muito maior, tá ali sorrindo, tá, sabe? Então é um aprendizado todo dia. Sim. Isabela, coberturas marcantes aqui na Globo Minas. São várias, né? Mas alguma que você, poxa, essa aqui foi difícil. O Brumadinho eu não cheguei aí imediatamente, porque eu apresentadora, né? Eu fazia durante 20 anos, eu fazia matérias à tarde, eu pedia para sair. Eu fazia o jornal e eu pedia para sair à tarde para fazer. Fazia matérias para o Jornal Nacional. Fazia. Né? Eu pedia para sair, eu gostava muito. Eu dava para eu continuar na Globo. Quem sabe continuar lá dentro sem uma chefia tal, não era minha, né? Não era minha, sabe? Não nasci para ser chefe. Eu ia dar folga para todo mundo. Não, então, Brumadinho eu fui, mas não botei o pé na lama lá no dia, né? Não cheguei a colocar, né? Não, mas enchentes, né? Enchentes muito tristes. Lá no Rio, uma vez, eu cheguei, tinha uma mulher sentada naquele desabamento, e eu ia entrevistar alguém, e alguém falou assim, mas aquela moça perdeu 4 filhos, estão os 4 ali embaixo. E aí eu sentei do lado dela, não consegui entrevistar, né? A gente tenta consolar e tudo, né? Tem esses momentos muito tristes. Mas Brumadinho foi muito triste aqui. Quem foi, conta que foi um horror, né? Logo, eu fui pra lá imediatamente. Sim. Eu fui depois, mas não cheguei a chegar lá perto, assim, da aula no pé, não. Mas a nossa vida é cheia de matérias boas, matérias edificantes, matérias tristes. Você vai ter né? É verdade. Isabela, transições, eu quero perguntar agora. Tá. Você tem uma pergunta? Eu ia perguntar, ainda nessa da vinda dela para Minas, os seus filhos nasceram no Rio? Todos cariocas, 3 carioquinhas, Só a Gabriela que é jornalista ou tem mais gente? Só a Gabriela é jornalista. Ela foi minha aluna, filha. Eu queria perguntar o que tem da Isabela na Gabriela, boa. jornalista.
passar, se ela entrar aqui, você vai saber que ela é minha filha, todo mundo fala, né? E ela era muito interessante porque ela acompanhava, né? E a gente na mesa conversava sobre jornalismo, sobre notícia, e ela assistia MGTV. Um dia ela ligou lá para a TV, para mim, para o celular, na reunião, eu atendi assim rapidamente, e aí daqui a pouco eu falei, para tudo, gente, o Arthur Almeida, meu colega, né? Falecido Arthur Almeida, maravilhoso. Na rua hoje as pessoas me dão um abraço, eu falei, esse é pro Arthur, né? Meus avós é pro Arthur. Ela me ligou uma vez e eu falei, para tudo, gente, minha filha acabou de ligar e falou o seguinte, que eu disse uma frase hoje, que a Dona Maria, ela tinha chance de ter um problema, assim, mamãe, a gente não tem chance de ter uma coisa ruim, não. A gente corre o risco, né, ela corre o risco de ser demitida por isso, né? Ela não vai ter a chance. Viu, Arthur? Todo mundo. Então, ela era pequenininha, ela prestava atenção. Então, ela gostava de notícia, ela gostava de estudar, ela pediu o pai para estudar. Na Holanda, o pai falou, para estudar, você pode. Aí foi em Nova York, estudou. É isso que eu falo, as pessoas investirem no que gostam, e saber o que gostam e tentar, né? Não precisa ir para fora para estudar, né? Mas ela gostava desde o início. Então, hoje ela é um jovem talento da empresa, né, da TV Globo. Eu fico muito orgulhosa. Ela pode até ter entrado no começo, a filha da Isabela e do Marcelo. Vocês sabem que existe isso, né? Hoje ela não é mais a filha da Isabela e do Marcelo, né? Hoje ela está seguindo o caminho dela, porque ela se preparou para isso, né? Sim. Legal. Bastante. É isso aí. Eu queria te perguntar, então, aproveitando esse gancho aí, das transições do jornalismo. As mídias digitais estão mudando o jeito de fazer jornalismo. O jornalismo não mudou, mas a forma de fazer, sim. Hoje é o que a Suzana estava dizendo. Acaba o jornal, as notícias já estão velhas, porque as redes sociais já estão trazendo a repercussão daquilo ali. Como é que você vê essas mudanças? O que melhorou? Tem problema, porque a gente tem aí essa disseminação de fake news, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu queria que você falasse dessa transição, porque você viveu muitos anos, a gente, né, você fazendo jornalismo, que era de apuração, a equipe chegava, apurava. Hoje as coisas estão muito rápidas. Como é que você está vendo essa mudança toda? As imagens que chegam a toda hora, né, a tecnologia vem para ajudar, né? A gente dizia aqui que não, né? Mas a gente agora tem a preocupação de ter que separar a verdade da mentira, né? E isso no começo confundiu a gente muito, né? Começa a chegar um monte de imagens, um monte de coisa, né? As pessoas querem dar muito rapidamente aquela notícia, né? E a gente não deve correr para dar aquela notícia. Agora, no começo assustou muito todo mundo, se assustou, né? Falou assim, agora o que vai ser da gente, né? Então houve a preocupação de mudar um pouco a pauta, né? De fazer uma pauta mais de serviço, de fazer outra coisa. Você não pode ignorar uma notícia, né? Que de repente está ali na rede social. Você tem que correr para apurar. Tem que apurar tudo. Vai perder um pouquinho de tempo? Vai. Né? Mas a gente não dava nada antes de ser apurado. Todo mundo sabe que dá uma enchente e aí começa a aparecer imagens, né? De que a gente olha, a gente não sabe se é ali em Brumadinho, se é ali na rua, se é antigo ou não. A gente tem que... Você não perde por não dar aquilo. Então eu acho que tá dando mais trabalho pra gente, né? Tá dando mais trabalho, tudo, mais ajuda, muita coisa. Mas eu acho que o jornalismo, esse jornalismo de apuração, de fazer uma matéria exclusiva, de correr atrás de um fato, do repórter ir, eu acho que isso aí ainda não mudou, né? O jornalismo sério, jornalismos profissionais, né? Eu acho, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que ainda tem espaço. Eu acho que ainda tem espaço para isso. Agora, mudou. As matérias que já vão hora, a gente sempre tem que avançar, né? O Jornal da Noite, ele tem que avançar um pouquinho com relação ao que já foi dado ao Jornal de Manhã. O pessoal já viu tudo na internet, né? Já viu. Agora, todo mundo está vendo tudo na internet, né? Agora, mas também, há uns 5 ou 6 anos atrás, não sei, não era tanto assim, nem era todo mundo que tinha celular, nem era todo mundo que tinha internet, né? Houve uma transição, né, que assustou todo mundo, agora todo mundo tem, né? Eu acho que agora tá ficando um pouquinho mais complicado mesmo. Mas se você tentar ir à frente, ir além, como é que você faz? Você manda um repórter para ver, né? Se você entra no MGTV dando uma coisa, né, o jornalismo local, uma coisa que as redes sociais deram, porque você tá lá no lugar, tem que fazer a cidade, né? Isso, exatamente, né? Então... isso é insubstituível, né? A presença do repórter no local do acontecimento é insubstituível, porque é ele que vai ver, vai observar.
E aí vai dar muito mais credibilidade, né? Conseguir Porque aquela personagem. imagens que você recebe não sabe a procedência, né? Não sabe se é de hoje, se é de... Sabe, é muito difícil. Se é daquele lugar mesmo, você é de outro, se é uma montagem. E ainda hoje tem uma variante, né? O da inteligência artificial. Que você não sabe se aquilo ali foi construído, se aquilo ali é real, né? Porque hoje você pode buscar imagens e montar uma outra imagem. Essa semana semana passada a gente fez uma reportagem, até avisei para minha mãe, porque as pessoas estão usando a inteligência artificial para pedir agora, pega um vídeo seu e, mãe, por favor, tá aqui, os bandidos estão aqui, né? Passa esse dinheiro, porque esse golpe antigo era no WhatsApp, não tá dando certo mais, então agora o pessoal tá usando a inteligência artificial, olha o tanto que tá grave. E pega, a pessoa acha que é você, uma mãe, uma pessoa em já houve registro disso? Houve, olha só, houve. Isso é muito grave. Passei pra minha mãe na hora, porque minha mãe vai acreditar, né? Minha mãe idosa, 74 anos. O perigo, né? Por isso que essa fala da Isabela, de valorizar o jornalismo profissional. As pessoas devem buscar isso, né, Isabela? Tipo... devem buscar. E alguém comentou comigo, vocês entrevistaram o Ailton Krenak aqui, né? Grande entrevistado, muito, muito bacana. E ele teria dito que qual é o futuro do jornalismo, né? Não, a gente estava perguntando, a gente está preocupado, Krenak, com o desaparecimento de aldeias inteiras, de várias etnias e tal. Ele falou, eu quero melhor um pouquinho. Eu estou preocupado com o desaparecimento dos jornalistas. Porque o jornalismo vai acabar com as mídias digitais. Ele mudou de um lado, sabe? Ele mudou e realmente a visão que eles têm, porque realmente... Aí ele começou a apresentar os riscos, das mídias digitais, das fake news e tal. É uma preocupação dos indígenas de que o jornalismo vai acabar. Ok, aí nós começamos a falar, não, nós vamos resistir, o jornalismo profissional está aí. Eu acho que a gente vai resistir. Até porque o jornalismo, nas democracias, o jornalismo é importante, né? Não pode, né? Onde tem uma democracia, quando tiver, a gente tem que ter jornalismo. Eu acho que nós temos um desafio muito grande, que é conscientizar as pessoas sobre a importância do trabalho do jornalista. Mais do que nunca. Exatamente por causa desses desafios hoje da profissão, né? Inteligência artificial, redes sociais, mídias digitais e tudo mais. Porque uma parte da sociedade, a gente foi muito atacado, né? A profissão foi muito atacada nos últimos anos. Tem sido muito atacada. Tem sido. Então, eu acho que é um desafio muito grande a gente conscientizar as pessoas da importância do jornalismo sério, profissional, bem feito. Jornalismo com inteligência artificial só interessa na democracia, né? Só interessa... né? Não pode, não tá, né? Alguns patrões, não pode, né? Jornalismo sério, onde se tem que ter essa apuração. A linguagem jornalística está mudando muito também, né? Aquele texto mais coloquial, ele ainda existe, mas tem muita gíria, o jeito de falar. Por exemplo, você assiste os programas de esporte hoje, parece que eles estão no bar, com a turma. Né? Então, assim, o que você acha dessa linguagem também que está mudando? Tudo bem, tem que aproximar o jovem, tem que trazer o jovem. Isso. Os jovens gostam, né? Vamos perguntar para os jovens presentes. Então, vou perguntar que fazendo essa linguagem muito que beira o entretenimento, né? Sim. Antes de você falar, a minha sogra, por exemplo, chega lá em casa e ela é muito culta mesmo. Ela lê tudo, vê tudo. Ela disse assim, mas por que vocês falam assim? Você tá bom, não é tá bom, é estar, né? Assim, essas coisas incomodam as pessoas, né? Assim, mas é porque todo mundo fala tá, né? Eu falei, mas você só não entendeu. Uma forma assim. Mostra fazer proximidade também, de criar conexão. Isso traz a pessoa informalidade. Traz a pessoa para trás. Essa informalidade não tem mais volta, né? Aquele jornalismo, aquele texto mais sério e tal, não tem. Agora você está brincando, você está conversando, está colocando carro. Ser coloquial é diferente de você ter uma linguagem chula, ter uma linguagem que o outro não vai entender, né? Até uma gíria que é diferente. Eu acho que a gente consegue ser coloquial, né? Sem falar algumas coisas, né? Que às vezes impossível. Rastejar na linguagem. Talvez, né? Eu acho que o esporte está sendo assim, um embrião para soltar mais a língua. Porque quem gosta do esporte é que assiste o esporte, né? Quem gosta do esporte assiste o esporte. Né? A tentativa é de pegar mais público, né?
ali, né? Aí você vai afastar outros e aproximar outros. É muito difícil, né? Eu acho que não dá pra gente ser coloquial. Até sempre na televisão a gente precisa ser coloquial e, claro, das pessoas entenderem, né? Você fala uma palavra difícil numa matéria de 2 minutos, o que ela falou já era, perdeu tudo. Esse é o desafio da televisão. Eu não tenho uma linguagem rebuscada, eu não sei se eu sou bastante carioca, bastante, né? Mas as pessoas entendem, né? Eu aprendi a resumir, às vezes a gente tem que fazer matérias, né, importantes e com muitas informações em 3 minutos, 2 minutos e meio. Dá para fazer, né? A gente corta ali, bota aqui, no adjetivo muito. A gente tem para a pessoa entender. E, exatamente, porque o público de TV hoje a gente sabe que é ser, né? Então, assim, público de TV é ser. Quem assiste TV canal aberto hoje, TV aberta, não é mais o público A. Então, assim, a gente tem que tentar, nosso desafio é esse, né? É transformar uma linguagem de fácil entendimento para as pessoas, né? Porque tem gente que não vai. Vou no coletivo de empresas, por exemplo, eu já falo direto, foi a semana passada, falei, então, fala de uma linguagem de fácil entendimento, porque esse é o nosso objetivo, é transformar isso para o pessoal de casa. Até não adianta eu falar bonito, o pessoal não saber o que eu estou falando. Exatamente. As palavras bonitas, a matéria tem que começar com uma coisa bastante interessante para te prender, porque senão não prende. Não. Né? Se você, hoje em dia, um grande desafio, muito legal na televisão, isso era muito bacana, esse desafio. Todo dia buscar a melhor frase, melhor texto, a melhor manchete. Agora a gente está chegando na hora que você não queria falar. Aposentadoria. Você sempre trabalhou 20 anos na bancada. Quando é que você falou, puxa, eu vou ter que parar de fazer isso, porque está chegando a hora. Eu queria que você nos contasse como é que foi esse processo na sua cabeça, como que você decidiu, o que te levou a decidir, a pedir para o Anicanda no Rio. Olha, eu preciso sair, eu quero sair. Conta pra gente esse processo. Isso vai acontecer com todo mundo, tá? Um dia você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, mas é aquela casinha que eu tenho ali, que eu não vou lá nem com meus netos, eu não mergulho na piscina, eu nunca mergulho. Isso vai acontecer naturalmente com todo mundo, eu acho que vai, sabe? Acho que vai. A gente não vai ficar trabalhando até entrando lá de bengala, né? No caso das mulheres, vamos, né? Assim, não sei, eu acho que vai acontecer com todo mundo, mas eu nunca pensei na palavra aposentadoria. Engraçado, logo que eu parei, eu fui entrevistado numa rádio aqui, e a pessoa fez essa pergunta, e aposentadoria? Opa, é a primeira vez que alguém... Bom, fala sobre isso, eu nunca tinha pensado nessa palavra, porque a gente não é inativa, essa palavra é associada muito à inatividade, à incapacidade, né? E não, eu estaria lá fazendo matéria hoje, eu tenho o mesmo fôlego, a mesma vontade, a mesma disposição, né? Mas eu tenho que entender, né, que agora a gente entende, a gente acorda pensando em outras... Tudo que eu falo aqui, alguém vai dizer assim, isso é lugar comum, isso aqui palavra mais... Não, você começa a ter prioridades, outras prioridades, né? A gente faz aniversário todo ano, aí de repente alguém fala assim, quantos anos você tem? O meu foi mais ou menos assim, né? Eu já passei de 60, né, gente? Aí, maravilhosa. Não, gente, aí fala, um dia, não sei porque eu fui comemorar 44 anos, eu falei, 43? Já tem 42 durante a pandemia. 42? Sabe, aquilo bateu na minha cabeça, eu disse assim, meu Deus, eu tenho mais de 60. Eu fiz a pandemia em casa, tá? Eu tenho 60 em casa, né? Eu tô 60, 44 de empresa, né? O meu marido, ele em casa, ele me chamando para passear, para viajar, sabe? A minha filha morando fora, a minha mãe com 97, eu pegava um avião e ia correndo no semana e acabava de MGTV, eu pegava um avião e ia isso. Então, o que passou na minha cabeça? Gente, eu acho que tá na hora de desacelerar. É uma palavra também, sabe? Nem vai dizer assim, não é isso. É isso. É isso. A minha ansiedade para fazer uma reportagem, para viver aquele dia a dia, aquela coisa, ela não podia, eu não queria mais, sabe? Eu me desinteressei dessa ansiedade, assim, eu preciso desacelerar essa ansiedade, eu não quero mais, nesse momento não. Eu cheguei em casa correndo, tá lá a sala, com aquele sofá. Você nunca sentou naquele sofá? Outro dia eu falei isso pra Leila Ferreira. Eu vou botar isso num livro. Você entra correndo, aí você vai tomar banho, dorme, não sei o que. Aí você volta, passa correndo, vai na cozinha, come e vai trabalhar, né?
Maravilhoso. Maravilhoso, eu amava. Mas essa ansiedade, a partir de agora, ela não ia mais me fazer bem, né? Quem que eu sou agora, né? Eu agora tenho um netinho, né? Eu tenho uma casa lá no Rio que eu não vou nunca, né? Eu vejo a mamãe de 15 em 15 dias, aí vem tudo junto, sabe? Quantos anos eu tenho? Eu me assustei um pouco, sabe? Com esses números. Eu acho que isso aconteceu. Não deve ter acontecido, né? E ao mesmo tempo eu estava realizada. Eu sou realizada com o que eu fiz. Eu fiz muitas coisas, eu viajei no mundo, eu trabalhei muito, né? Com muito amor. Não foi fácil. Eu conversei durante um ano, né? Fui lá, o meu chefe falava, mas por quê? Eu falava, olha, eu acho que tá na hora de eu viajar com meu marido. Ele também tinha se aposentado, né? Ele estava em casa, assim, não é triste, mas estava em casa, né? Ele não é o meu companheiro de uma vida, né? Eu sou casada há 44 anos, eu não falei aqui também, eu sou casada no tempo que eu estou na empresa. Ele é meu companheiro de vida, eu não quero... sabe quando você começa a programar uma coisa? Eu quero ficar junto com ele, né? Ele já tinha começado a viajar até sozinho na aposentadoria, ele fez uma viagem sozinho na Europa, e ele me chamando, e eu conquistei umas coisas que eu achava que estava na hora de eu curtir, né? E ele é o meu companheiro que eu quero estar com ele nessas coisas boas e de ruins, mas eu quero estar mais junto nesse momento, né? Agora, essa é a minha história, tá? Alguém vai dizer assim, ai, meu Deus, agora eu continuaria trabalhando, eu nunca largaria o meu emprego. Claro, a sua história do total razão, dá um prazer trabalhar, dá. Agora que você aprendeu a fazer a cirurgia, você vai parar de ser médico, vai ter uma hora que vai ter que parar, né? Você não vai largar totalmente. Não, e a gente não larga, o jornalista não se aposenta, né? Eu filmo as coisas, eu continuo fazendo trabalhos como comunicadora, né? Tem palestras, tem mestres de cerimônias, eu continuo, mas realmente o prazer, né, que você tem assim de deitar junto amanhã, tudo é bobagem, mas dá um prazer. Eu vou acordar, vou fazer meu café, que passa lá o omelete, que vou fazer pro marido. Isso, tava na hora de eu fazer isso, sabe? Na minha hora. Mas por quê? Porque eu já fiz muita coisa, porque eu trabalhei bastante, porque eu tinha que fazer escolhas. Ou eu vou fazer a enchente lá, né, com aquelas pessoas que eu fazia sofrendo, ou eu vou cuidar um pouquinho da minha saúde, entendeu? Isso, sabe assim? Importante demais. Eu me dediquei muito a carreira. Eu amo meu trabalho, amo, assim, eu não posso nem falar que eu me emociono muito, eu amo o que eu faço, eu falo faço, eu não posso nem no passado. Sim, eu sempre trabalhei com muito amor e paixão. Eu converso, eu acolho a pessoa, eu gosto de estar junto. Eu nunca fiz nada mais ou menos. Eu não faço uma matéria... Tem o tal do povo fala, né? A gente brinca, o povo fala é você ouvir pessoas na rua, né? Para dar opinião sobre aquele assunto. Aquilo mostra a realidade, o que é a sua matéria, né? Aquilo dá um trabalho danado. E teve uma época que eu já estava assim, bastante famosa, assim. Tinha época de ter que me tirar do lugar, assim, porque eu não conseguia trabalhar. Aquilo também me emocionava muito, né? Os câmeras já falavam, pô, vamos tirar ela daqui, porque as pessoas queriam ficar comigo, né? E eu ouvia 10 pessoas, 20 pessoas, eu nunca voltei com a matéria mal feita, sabe? Assim, não é mal feita não, desculpa a palavra. Feita de qualquer jeito. A gente tá tendo não, eu não voltava se eu não tivesse aquela sonora, daquela emoção daquela emoção que eu senti. Eu senti aquela emoção, aí a câmera ele tá ligado, a parceria é muito bacana, mas se ele não filmar o Luiz chorando naquele momento, eu volto pra cá. Você citada, quem vai chorar sou eu, sabe? Porque eu não filmei aquilo. Eu sou muito exigente, Então, assim, eu nunca pensei que eu pudesse parar. Aí você ligava no 208, não? Sou ligada. Dá pra ver. Eu nunca pensei, mas foi muito amor, foi muito amor. Eu tive muitas condições boas de trabalhar numa empresa boa. Não vim aqui falar de TV Globo, mas realmente... O Alicão, eu disse que você é uma profissional completa.
Nossa, enfim, eu pedi pra sair, Nossa, muita gente não acredita. Muita gente fala, você é louca de sair da empresa? Não, todo mundo acha até que eu fui demitido. Que se fosse demitido também não tem problema nenhum, né? Hoje em dia acontece, fazer o quê, né? Não fui, eu pedi porque realmente eu tava sentindo necessidade de me cuidar, depois né? Tá mais próximo da família. Essa história de etarismo, de idade, de tudo também. Isso deve ter batido na minha cabeça, né? Eu passando um tempo assim, agora eu fico pensando, né? Eu queria me cuidar para viver numa qualidade de vida melhor, para fazer coisas que me deu vontade de fazer. Um omelete no café da manhã, pegar o meu netinho e brincar com ele, né? Muita gente falou, mas você virou vovó, vai parar porque virou vovó, as redes sociais. As pessoas não parem que eu virei vovó. Eu não pedi, quando eu comecei, eu nem era vovó ainda, sabe? Mas eu acho que isso vai chegar pra todo mundo, vai chegar o dia. Eu te entendo perfeitamente, porque a gente sabe a correria que é. A gente não opina na rua de qualquer jeito, sabe? Assim, a gente não falou disso, mas eu acho que é muito importante. Eu falo muito de bastidores nos lugares que eu passo por isso. É um banheiro que você tem que às vezes não tem. Você tem que comer, às vezes você não carrega. A gente não tem fome. Bebe água, porque você tem medo de não tem banheiro às vezes. Então você se priva de muita coisa. Eu tô entendendo o que ela tá dizendo. Porque é o momento de cuidar realmente dela, de curtir. Sabe, você tem uma carreira de sucesso, né? Então você também sabe que era hora de parar, porque você fez tudo que você quis. É uma mulher realizada, né? Eu também pararia, porque eu hoje, antes de você, eu já senti por isso que eu voltei. Saudade da família, os momentos que eu passei longe, que eu não vi meus sobrinhos crescerem, sabe? Às vezes eu tava longe, eles ligavam, tia, cadê você? Eu tô com saudade, meio. Aquilo me dava o coração, assim, meu Deus, minha mãe. Acho que você tem muito chão ainda. Ainda tem muito chão, porque a gente é que a gente vai tentando dizer, que ela tá dizendo que é muito difícil fazer uma matéria pra televisão. Ser jornalista é muito sacrificante, né? Mas a gente ama. Não tem um jornalista que você fale, a gente ama fazer aquilo. Eu amava fazer. Jornalista mesmo fala sempre da profissão com paixão. Com muita paixão. E eu gostava desse contato com as pessoas e tudo. Eu ia, falava, conversava, mas assim, ela é sacrificante. Eu vou falar pra você. Ela falou que não dava tempo de ir ao banheiro, beber cabelo. Mas eu nem pensava nisso. Chegava às vezes 7 horas da noite, eu entregava a reportagem, a barriga fazia... Eu acho que eu não sei. Alguém falava, você tem que comer, né? Então, assim, por isso que eu brinco. Chegou uma hora que se eu não me cuidar... Isso, e ao longo dos anos, quantos anos? Assim, e eu conquistei coisas. Eu fiz uma casa, eu tenho um marido, né? Eu tenho meus filhos, eu tenho uma família. Eu achei que estava na hora disso, sabe? Mas foi muito difícil, Não vou falar pra você que não foi. Tem dia que eu levanto e eu não falo assim, eu queria fazer essa matéria. Eu falo assim, nossa, acho que eu faria melhor. Eu brinco. Foi muito difícil, não foi fácil, porque eu sempre fiz muito bem, assim, e eu gostaria que todo mundo tivesse visto isso, né? E às vezes nem todo mundo vê, né? Às vezes as pessoas não veem, né, que você faz com aquele amor todo. E quando eu pedi para sair com o Alicama, foi muito interessante. Aquele e-mail para mim foi muito bacana. O Alicama era o diretor que saiu da Globo também, e sempre saía uma pessoa que ele gostasse, assim, que fizesse. E ele escreveu coisas ali que ele nunca disse para mim, que eu nunca não sabia, né? Enfim, eu fazia as coisas bem. Se o diretor, né, o diretor de jornalismo viu isso, então acho que é verdade, porque ele não precisava falar isso naquele momento, né? Então, assim, eu me emociono porque realmente eu sinto saudade disso. E o privilégio que eu tive. Foi uma vida muito boa. Muito. Eu amo as pessoas, eu amo jornalismo, eu amo conversar. Eu amei meu trabalho. Eu tive muito mais do que eu merecia, talvez. Foi muito legal. Eu não me aposentei, não, porque eu tô nesse pique. Se me der uma matéria, eu vou, sabe? Eu vou. Vou adiante. Realmente, não vou dizer pra você. Gente, a gente não falou sobre a pandemia. Eu fiz 60 anos e eu tive que ir pra casa, eu fiquei 1 ano e meio em casa. Sem saber isso. Eu podia ter falado assim, gente, nossa senhora, não, vai dar não. Eu fiz 300 matérias em casa pro Jornal Nacional, pro Bom Dia Brasil, o MG, 1, 2, tudo. As pessoas
Quando eu cheguei da volta, isso foi muito legal. Eu tenho que agradecer, eu tô indo até hoje. Eles fizeram um bolo, balão e bateram palmas pra mim. Quando eu entrei na redação, porque foi um desafio. O que eu tinha? Eu tinha um celular na minha mão, seu celular aqui, eu tinha uma luz, eu tinha... E eu tinha pessoas em casa, eu tinha pessoas em casa, aí eu falava assim, é até engraçado, eu ligava pro senhor, você tem... Falava assim, oi, boa tarde, tudo bem? Ó, eu estou fazendo uma matéria, mas eu estou em casa. E sabe que tem um celular que possa botar e para filmar? Olha, como é que você vai fazer? Olha, eu vou ligar para você pelo aplicativo tal. Você tem um filho aí que conhece? Chama alguém que não tem, chama o vizinho, né? Chama o vizinho. Incrível. É o repórter querendo fazer o melhor trabalho. Não, você sempre teve isso. Eu levava. A Isabela, ai, que legal. Então agora a senhora bota o celular, aí a pessoa ia andando e eu tô vendo. Bota lá. Não, pode gravar. Não posso gravar assim. A senhora tem que botar na parada. Gente, desculpa, eu já fiquei nervosa só de pensar, mas foi tão bom. Aí tá, vamos fazer da Covid, né? Aí um marido e uma mulher ficaram 20 dias internados no CTI. Aí tinha um marido e uma mulher ainda estavam internados. O senhor chama seu filho aí pra ajudar. Chama o filho, bota lá. Ele botava. Aí botava lá. Mas olha só, você tá atrás da janela. O senhor tá escuro. Não pode. Meu filho, como que eu vou fazer? Chama seu filho, chama seu vizinho. Aí eles iam botando o celular pra cá. Aí eu botava o celular, tá bom. Tá, então vamos lá. Agora, ó, eu vou fazer a pergunta pro senhor responde ali olhando, né, pra mim. Aí a pessoa saía e falava, e não sei o que. Aí daí entrevistava. Tá ótimo, muito obrigada. Agora, tem mais uma coisa. Pede pro seu vizinho. O seu vizinho tem que fazer uma imagem do senhor aí no sofá. De apoio. Sabe, tem que contar a historinha do senhor. Então, eu vou ter que dizer assim, senhor, Antônio, tá no hospital. Faz pra mim. Aí mandava. Virou essa Pode mandar, pera que o rapaz tá acertando aqui. Aí mandava aquela imagem pra gente. Aí daqui a pouco ele falou assim, eu tenho uma imagem, lá no hospital, filmaram lá, manda pra mim. Aí quando ele mandava aquela imagem, era sensacional, a imagem feita pelo hospital. Ele saindo com balões, ele treinava, todo mundo aplaudindo, cartazes. Aí eu... Vamos lá essa semana, gente. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Que maravilhoso. Aí eu, muito obrigada. Aí eu ligava lá pra Globo, gente, matéria vai no Jornal Nacional. O primeiro cara que foi, ele saiu do hospital, bateu palma, tem cartazes. Vamos falar, eu devo ser maluca, vocês devem estar achando uma boba, mas era um prazer eu fazer aquilo, sabe? E dentro de casa, né? Dentro da minha casa. Eu fiz uma matéria no Jornal Nacional, um cara lá da Santa Casa me ligou, o assessor. Tem um menino aqui, ele tem 10 anos, ele parece que tem 5, se ele não fizer a cirurgia de coração amanhã, ele vai morrer. Ele já está lá todo assim, você quer fazer essa matéria? Então ele atrás de um doador, quer. O hospital filmou pra mim o menino em CTI de longe e falou pro menino, eu falei, pede pra ele dar um tchau pra mim. O moço falou, dá um tchau. Uma surpresa pra mim. Pra Isabela, tá fazendo reportagem, o menino todo entubado. Ele faz assim. Nossa, que... Aí ele me manda essa imagem. Aí eu falei, eu preciso falar com a mãe e o pai dele. Então amanhã a gente marca. Aí eu olhei, a gente tá matando bacana demais. Aí ficou o assessor com o telefone, a moça com o outro. E eu, o meu. O assessor filmava a família conversando comigo, a outra mostrava a imagem da família. Todo mundo me ajudou a fazer aquilo. Que legal. Eu fiz esse menino. O menino, eu fiz a matéria lá internado, os pais falando. Depois eu mostrei a importância durante a pandemia, a importância da doação. Tudo isso é um serviço também que a gente está fazendo, né? A doação, do coração chegou, o menino fez, Quando foi depois... Uma semana depois eu fiz a outra matéria, mostrando como ele estava. Aí depois eu fiz ele tendo alta. Fiz 3 reportagens para o Jornal Nacional. Então, assim, o papel do jornalista é esse, né? Eu estou passando um serviço, eu estou contando, eu estou mostrando os direitos, os deveres. Eu estou levando informação para ele se vacinar. Eu estou levando informação para ele fazer o documento, né? É isso que é apaixonante. É apaixonante mesmo. E a gente se envolve, né? Toca a gente se envolve. Você se realiza como profissional, essa vontade de fazer o melhor, de conseguir a melhor imagem, de conseguir o tchauzinho desse garoto.
É incrível. Você está emocionado e a gente também. Você está emocionado e a gente também. Acho que todo mundo que vai assistir também vai sentir, porque a gente sente que você tem essa coisa dentro de fazer o melhor, de criar a melhor imagem, criar a melhor matéria. Quem trabalhou com você sabe disso. O melhor texto, troca uma palavra, troca e faz o melhor, e o meu melhor, e sempre o melhor. Essa excelência. Quando eu pensei em te chamar para fazer entrevista, eu já conhecia essa excelência sua, por isso que eu acho que era importante ouvir. Ela, te agradeço, porque a gente ficou negociando com ela mais vezes, porque ela está em São Paulo, Então, um pouquinho distraída, às vezes é bom. É ótimo. Nesse momento da minha vida, né? E já está começando a curtir a aposentadoria. Mas não é aposentadoria, é uma mudança de vida. Meio que dá o seguinte. Eu não tenho, eu faço muita coisa. Porque quando a gente fala que é aposentado, é aposentadoria e tal, a gente acha que não é. Pois é, deve estar fazendo até mais. Isso não é uma boa palavra, né? Eu acho que aposentadoria, a pessoa está em seu desenvolvimento. Você parou, você pai. Eu tenho gravações, muita entrevista, muita gente até hoje me chama para fazer entrevista, muita gente, essa curiosidade da mulher, do esporte e tudo. Eu quero agradecer muito vocês terem me chamado, porque vocês são jornalistas de credibilidade, muito, e vocês entrevistaram pessoas que são preocupadas com o Brasil, com o mundo, que produzem coisas para melhorar o Brasil, o mundo, o Krenak, né? A Carla Madeira, da emoção naquele livro, a Ateu das Artes. Eu fiquei muito feliz do convite, espero não ter decepcionado, porque eu também penso na pessoa. Eu acordo pensando no que eu posso fazer. Essa emoção, né? Essa vontade sua, esse querer fazer o melhor é fantástico. E a gente deu uma aula, você deu uma aula de jornalismo com meus colegas aqui. Então acho que foi excelente. Agora eu quero saber como é que você mantém a forma. Você foi jogador de vôlei. Como é que você vai para a academia, você corre? Sempre foi. Porque a gente sobe morro, desce morro e carro. Vai para lá, vai para cá, né? Se a gente não fizer um exercício, se não fizer, sempre fiz academia, joguei muito vôlei. Continuo fazendo academia. Continuo, porque é um momento que a nossa cabeça desliga, né? Porque a minha cabeça não para até hoje, né? Luiz, eu leio, eu vejo, eu acordo, estou lendo o G1, eu leio o jornal, eu leio tudo, eu sou muito ligada em tudo, né? Eu tenho, minha filha é jornalista, meu filho, eu continuo com a mesma, eu gosto de ler, só que ela rodou um pouquinho mais tarde. Dormindo talvez um pouquinho mais tarde também. Sem culpa. Você tem um público que te segue, mais de 160 mil, 130 eu tenho muitos seguidores, no Instagram é mais uma coisa para você se preocupar e estar postando vídeos ali. Como é que você lida com isso? Sabe que depois que eu saí da Globo, eu ganhei seguidores, eu ganhei 50 mil seguidores depois que eu saí da... Tem mais de 100 mil, você tem 100 e tantos 140, porque era um interesse que eles tinham, talvez da Isabela, o que eu ia continuar fazendo, né? Isso. E aí eu comecei a viajar com meu marido, a gente está fazendo umas viagens longas, eu cheguei até a Islândia. E na Islândia, quem for lá no meu Instagram olhar, eu fiz como se eu estivesse fazendo uma reportagem. Meu marido, eu ia na frente dele e ia gravando, ele virou fez. Eu ia, porque quando eu via, tinha os geysers no chão, né? Os lasers que saíam assim, e eu tô lá, aí eu comecei a falar, gente, a gente tá aqui, talvez tá todo mundo em volta, porque aqui, daqui a pouco, vai o negócio, em cima de mim, eu gravando aquilo, aí veio em cima de mim, eu fiquei toda escura com aquele negócio, eu via uma cachoeira lá, com um arco-íris, eu comecei a chorar, então eu fui ganhando tanto seguidor, e muita gente acompanhava sem ser seguidor, né, porque assim, foi no Rios, né? Isso, exatamente. Aí ele falou, põe lá. Bom, né? Agora eu fui na África, o rinoceronte bateu no nosso carro, não filmei isso, mas eu tava lá contando isso, eu continuo contando minhas histórias. Que legal, agora você vai contar a sua história pros seus seguidores e vai ganhar muitos mais, eu tenho certeza. Eu não tô com patrocínio nenhum, não. É pra você, eu quero contratá-la pra ouvir as vezes. O que tem? Mas é um compromisso, hoje não. As pessoas vão ver outra Isabela no Brasil. As pessoas querem ver nas redes sociais que a Isabela também fora
da televisão, o que a Isabela faz. Então, vai acompanhar muito sua rotina agora. E nas viagens, o que você está tomando de café da manhã, como é que tá a sua rotina? Que é interessante, né? As pessoas têm essa curiosidade sobre a pessoa, né? Sim. Eu fico pensando que elas gostam de mim, né? Também. Enfim. As pessoas se admiram e querem. Mas a Isabela, ela falou essa história. Existe a Isabela da Globo, né? E a Isabela? Essa Isabela agora. Eu tô mais calma. Eu tô falando mais devagar. Menos pilhada, porque a gente fica pilhada no jornalismo. As pessoas falavam pra mim, Mas uma entrevistada, eu ficava com vergonha. Eu falei, você é agitada mesmo? Você falou, é mesmo? Mas nem parece. Eu tô olhando ele. Então tá, 1 hora pro jornal. Tem que estar no ar, de TV. Eu vou entrar ao vivo. Né? Tem que... Nossa. Me arrumar. E aí a pessoa tá falando, mas eu... É apuração. Às vezes o telefone tocava, assim, negócio de família, eu não vou atender meu irmão agora, não. Eu não quero saber o que aconteceu lá no Rio, agora não. Eu tenho que fechar o jornal. Deixa eu esperar um pouquinho. Sei bem o que é isso. Daqui a pouco você sai, olha, né, mas naquele momento não dá pra olhar, né? E aí, muita gente, você é agitada, né? Eu falava, meu Deus, acho que vou ficar com vergonha. Você ainda acha que você é agitada hoje? Acho que eu sou. Ainda sou agitada, mas eu tô aprendendo. Isso é um desafio. Eu tô menos ansiosa, eu tô menos... a mulher já programa muitas coisas, né? Eu sou assim, tem várias anotações do que vai acontecer, como é que eu vou fazer, tudo que eu tenho que fazer. Meu dia é muito agitado, né? Mas eu tô tentando falar, não, calma, porque a minha filha, né, a Gabriela, ela fala, mãe, a vida é assim, calma, é um dia atrás do outro. Tudo dá certo, mamãe. Acho muito bacana, tenho orgulho dela. Mas são muito sábios. A gente tem que aprender muito. A gente fala assim, essa linguagem jovem às vezes é difícil. Não, mas eles têm muito a ensinar pra gente, sim. Claro. Eles têm muito, eles são práticos, né? Essa história de por que eu tenho que ficar programando o que eu vou fazer daqui a 15 dias? Não, mais perto eu vejo, eu estou tentando fazer isso, sabe? Estou tentando. Eu acho que isso é uma coisa característica do jornalismo. Porque a gente está treinado, assim, ansioso, 40 anos, para fechar uma matéria e entregar uma matéria para o Jornal Nacional e apresentar o jornal. Às vezes eu levava a pauta no dia anterior. Nossa. Aí meus amigos falavam, não, isso eu não vou fazer. Porque eu lia, aí eu já ia apurando. Sim, então, já ficava pensando. Exigindo. Como é que você deve manter? É uma loucura isso. Olha, a gente... no dia anterior. Nós estamos tentando... Eu acho muito... Não sei se ela manda. Isabela, acho que a gente vai marcar uma outra entrevista. Sabe? É muito bom, né? Eu tenho passado. Assim, quase 2 horas, assim, a gente teve uma aula. Foi. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os garotos, as meninas que estão vendo você. Assim, quem está começando na profissão agora, ver uma pessoa de tanto sucesso, né? Você... eu diria que é uma celebridade do jornalismo, tá? Assim, sem dúvida nenhuma. Não sou eu que digo. Conhecida por muito. Eu vou ficar com a Alicano, ele falou que você é uma profissional completa. Então eu queria que você deixasse uma mensagem. Mas então a primeira frase que eu vou falar para os jovens. Muitos anos de estrada, muitos anos de luta, muitos anos de sacrifício, de colher o melhor texto, de escrever a melhor matéria, de pensar em tudo. Então é um exemplo, tá? Eu queria então que você deixasse uma coisa legal aí para esses jovens que estão chegando. Eu fico muito agradecida, obrigada, eu fico até emocionada. Então eu vou fazer a primeira coisa que eu vou falar. A gente aprende todos os dias, né, professor? Você aprende todo dia com seus alunos, eles falam uma coisa. Gente, esse menino é sábio, não é? A gente aprende todos os dias. Então não chegue achando que você sabe tudo, né? Não chegue, todo mundo, né? Macaca velha aprendia tanta coisa, não fiz as últimas matérias com o maior ânimo, mas assim, aprendendo até o último dia, chegava em casa, podia ter feito melhor aquilo, não é sempre assim? Aprendendo mesmo, né? Aprendo muito com os jovens. Mas leiam, se informem, né? E leiam, se informem, procurem informações. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo todo, né? Se puder estudar, estudem línguas, né? Estudem, leiam para não errar em português, né?
e vão pra rua, né? Eu acho que vai pra rua, vai trabalhar na rua, vai procurar matéria diferente, vai procurar o furo, matéria especial, né? Eu acho que ser jornalista é isso. É muito fácil, vai chegar a imagem, você vai olhar, olha a imagem que a gente recebeu, isso. Olha, hoje em dia tem muito jornalismo ao vivo, né? Então as pessoas vão pra lá, pegam o microfone e falam, olha, eu tô aqui, claro, você tem que marcar a presença no lugar onde você tá. Eu tô aqui, ó, aqui atrás desse muro aconteceu isso. Você já tentou lá e olhar atrás do muro se tem uma passagem, entendeu? Sejam curiosos, vão procurar, né, o diferente, vão procurar botar aquela pessoa testemunha no ar. Isso é um serviço, né? Você precisa dar voz para as pessoas, né? Mas a gente também, né, tem que dar esse serviço, a gente dá a voz para eles e eles falam coisas pra gente, para divulgar aquela notícia melhor, né? Vai lá, seja curioso, tenta fazer a melhor maneira possível, caminhando, procurando, não se contenta com informação de telefone, né? Não se contenta com o que você leu aqui, não. Desconfiem de tudo. Desconfiem de tudo. Às vezes o entrevistado maravilhoso, ele fala um monte de coisa, fala, mas você tem que checar, né? Tem que ver se for matéria de dados, matérias importantes, tem muita gente te vendo, muita gente lendo, né? E vai nessa, você aprende todo dia com todo mundo e não tem pergunta idiota, como a gente falou aqui. Não, você sabe que você fala do pessoal relatando, faz muito vídeo hoje, né? Hoje tem um vídeo repórter também, né? Faz quase tudo sozinho e tal. Tem muita referência de muitas Isabelas Scalabrini aí, né? Um modo de dizer, um modo de narrar, mostrar um tempinho. Que bom. Ou seja, consciente ou inconscientemente tem esse legado aí que a moçada de hoje aproveita muito. E aí você vê repórteres hoje, vai lá na internet, procura várias matérias que repórteres da Globo, por exemplo, é a minha referência, né? Então ali no Vive acontece uma coisa, uma quebradeira, ou né, acontece uma coisa, como é que a pessoa faz. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de imigrantes, né, tentando chegar nos Estados Unidos do México, o menino ao vivo, o menino se emociona, mas o menino deixa a pessoa falar, o menino, né, sabe, é um momento de uma emoção tão grande, o câmera ele não fica, abre e fecha para mostrar coisas, ele deixa mostrar aquele quadro, entendeu? Assim, entre na reportagem, né, tente ver, né, tente fazer isso com emoção, mostrar emoção para as pessoas, mas sempre bem informado, né, sempre bem informado e aprendendo, né, isso aí. Muito lindo isso, essa mensagem. Olha, muito obrigado, Isabela Scalabrini, por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que foi muito legal. Peço que você compartilhe. E meus colegas também. Suzana Vieira, Getúlio. O convite foi maravilhoso. Grande prazer. Prazer foi meu. Olha, e para você... Eu fiquei emocionada, muito feliz. Eu estava falando Clarice Lispector, que eu li ontem, gente. Olha, nossa, uma frase dela, eu ando por aí, eu vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu, porque não me sentiu com o coração. Clarice Lispector. Lindo. As coisas que você falou aqui foram lindas. Obrigada. Essa mensagem. Obrigada. Tudo que vocês falaram. Obrigado. Obrigada a todos vocês. Obrigada a você. Obrigada, Fernanda, todo mundo. Eu quero... E os dois jovens que estão aqui. Eu quero falar eles agora. Estou aqui na câmera 1. E a Renata, que está aqui na câmera 2, obrigado. E ali fora a gente tem a Fernanda, que é produtora executiva, Luci Carvalho também, que fez toda uma conversa. Conversou com a Isabela também 1h30 pelo telefone. Por que você não gravou? Devia ter gravado. Bom, enfim. E o Léo também, que está ali na direção. Meu colega. O Léo, que tem com a Isabela, colocou a Isabela, muitas vezes ele era diretor de TV na Globo. Né? Tinha foco, e quando eu falava, ele cortava lá certinho. Fez um trabalho bom. É uma equipe inteira trabalhando, por isso que a gente está na ponta, você que estava na ponta, tem que fazer um trabalho muito bom. Parabéns. E para você que nos assistiu, acompanhe nossas redes sociais, né? No Instagram, @CasaJVideocast, no canal do YouTube. Aproveite essa entrevista, se não der para ver tudo de uma vez, veja um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com seus pais, com seus tios, com seus irmãos. Muito obrigado pela audiência e nos acompanhe. A gente tem mais coisa boa vindo por aí. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.